Recebendo hoje no nosso podcast aqui no Estúdio MR em Paulista, Fernando Júnior, presidente da OAB Caruaru, está vindo ali da capital do forró, da capital do Agreste, da terra de uns primos, parentes e amigos, para vir a Paulista, vir aqui ao Litoral Norte, discutir a advocacia, falar do passado, do presente e do futuro da advocacia. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui no canal do YouTube, Papo Legal, podcast. Primeiro é uma satisfação, Charles, estar aqui na cidade de Paulista. Hoje foi um dia extremamente simbólico na minha vida. Agradeço muito a vocês pela confiança, né? E eu tenho certeza que hoje vamos conversar muito sobre passado, presente e futuro, sobre o que a gente acha sobre o sistema OAB, sobre o futuro da advocacia. Eu acho que o que nós temos de mais importante, né, isso é não só enquanto advogado, mas enquanto cidadão, é a nossa liberdade, é a nossa independência, é o nosso direito de se expressar e dizer aquilo que pensa, principalmente enquanto advogado e presidente da instituição. Duas perguntas básicas. O que foi que levou o colega a escolher a profissão de advogado, escolher essa nova profissão da advocacia e depois ser presidente da OAB de Caruaru? Hoje, a história é bem longa. Estagiei na Receita Federal, na Polícia Federal e na Justiça Federal, tudo através de concurso, né, de estágio, e consegui ser aprovado na OAB antes de me formar. Essa era a minha meta, era terminar o curso de Direito, né, sendo advogado. E aí começou a minha trajetória também na própria instituição OAB, porque quando eu comecei a advogar, eu sou filho de funcionário do Banco do Brasil aposentado e minha mãe é professora da rede pública de ensino. Então, assim, eu não tenho na tradição, na minha família, né, então, advogados que são proprietários de grandes bancas de advogados. Não, na verdade, eu comecei do zero, né? Inclusive, eu comecei numa salinha, rateando os valores das despesas, com duas antigas sócias, que é a doutora Júlia, e eu mando um abraço para a Júlia, e Rita também, são pessoas que eu tenho um carinho, uma gratidão imensa. A gente começou na advocacia juntos, construímos também muita coisa juntos. Hoje cada um segue o seu caminho, mas a amizade e a parceria permanece a mesma. E foi na advocacia que eu disse, se eu sou advogado, nada mais justo do que também saber o que é que está acontecendo na minha classe. E aí, coincidentemente, quando eu comecei a advogar, foi num período que começou as eleições da OAB. E mais uma vez, a situação e a oposição me convidaram para uma conversa. Eu escutei a oposição, a situação da época e a oposição, e terminei optando em apoiar um grupo que estava querendo fazer o seu sucessor, né, a sua sucessora. E eu tenho muito carinho que é a doutora Marilda, que ela foi candidata a presidente da OAB Caruaru à época, não venceu a eleição, mas foi a primeira pessoa que olhou para mim e disse: Fernando, você ainda um dia vai ser presidente da OAB Caruaru. E eu jamais pensei que um dia ia ser. Até porque, assim, não fazia parte daquele momento. Eu acredito que quando você está no início da profissão, por mais que você admire o cargo de um presidente, quem faz parte da OAB, mas não é algo que está dentro da sua realidade, né? Acredito que, inclusive, até os dias de hoje, é muito difícil aparecer alguém que vai lhe incentivar a chegar em um determinado local. Geralmente as pessoas aparecem ali para falar mal, para dizer que não consegue, etc. Mas, enfim, a gente passou por uma eleição, perdeu essa eleição, mas diante dessa derrota surgiu um convite para eu participar da OAB Pernambuco como membro de comissão de honorários. À época o presidente era Pedro Henrique e o presidente da comissão era Luiz Otávio, que eu tenho também um grande carinho pelos dois. E fui membro de comissão. Com um ano depois me chamaram para ser vice-presidente de comissão. E aqui eu faço um registro que eu agradeço muito na época que Pedro Henrique tinha uma van que ia para o interior e essa van fazia o transporte gratuito dos advogados. Eu acho que se não fosse essa van, talvez eu não estivesse nem aqui. Sim. Porque foi através dessa van que eu ia para Recife gratuitamente. Era um dos primeiros a chegar na sede da OAB Pernambuco, passava o dia todinho lá, porque tinha reunião, e depois, para eu voltar para Caruaru, eu tinha que esperar a van voltar no final da tarde. E aí eu ficava lá conversando com o pessoal, vendo novas situações, ações para a comissão e etc. Foi quando, com esse período do meu trabalho, com meu amadurecimento, com minha entrega, que me chamaram para fazer parte de uma chapa da OAB Caruaru. Enfim, participei, fui eleito vice-presidente, né? E hoje eu estou no meu segundo mandato como presidente da OAB Caruaru. Fui eleito o mais jovem,
o mais votado. Essa última eleição nós ganhamos com 80% dos votos e há quase 20, 25 anos não tinha chapa única e a gente conseguiu, no último pleito, chapa única. Eu digo sempre que isso não significa que a gente é unanimidade, longe disso, nem que a gente é perfeito, que não existe perfeição, mas isso sim comprova que existe um trabalho muito bem feito, que não é feito apenas por mim, mas por toda a nossa equipe, nossa diretoria, Lúcia Cardoso, nossa vice-presidente, Ranieri, nosso secretário-geral, tem Deise Vicente, secretária adjunta, nosso tesoureiro Nemésio Vasconcelos, nosso conselho, nossas comissões, ou seja, nós temos uma gestão muito arrojada, muito corajosa, muito independente, né? Eu falo sempre que o mais importante do que a gente dizer o que pensa é defender o que acredita. Quando a gente defende aquilo que a gente acredita, né? E a nossa confiança é na advocacia, ou seja, é numa justiça mais célere, é numa advocacia respeitada, né? Então a gente tem mais garra para lutar. É muito ruim você lutar por algo que você não acredita. Claro. Eu não me lembro qual foi o dia que eu lutei por algo que eu não acredito. Inclusive enquanto advogado. Né? Quantas causas chegam muitas vezes para a gente não acredita na causa e dizer, amigo, olha, infelizmente isso é uma aventura e eu não vou topar essa aventura porque isso vai ser uma perda de tempo para mim e para você. Eu acho que o que nos une é esse idealismo. Eu acho que esse idealismo, essa vontade de fazer justiça, a gente nunca pode deixar esmorecer. Então, assim, são esses requisitos. O que é que me levou a ser advogado? Esse interesse de fazer justiça, de lutar, né? Isso desde pequeno. Eu aprendi muito com minha mãe. Eu digo, eu sou uma mistura da minha mãe com meu pai, não só nas características físicas, mas também na personalidade. E a gente faz de tudo para mostrar o nosso ponto de vista, né, e defender aquilo que a gente acredita. E o que me fez entrar na OAB é porque eu acho injusta a ordem, a minha profissão, a advocacia fez tanto por mim, que eu acho que o que eu fizer por ela ainda é pouco. E hoje, na conversa com os advogados, a gente sempre fala que o advogado, quando não está dentro da OAB, do sistema, ele precisa que as pessoas que estejam no sistema estejam trabalhando e defendendo eles, para que eles possam exercer o seu mistério naturalmente. Né? Então, no momento que você vê que existem várias situações que impactam diretamente no dia a dia do advogado, você tem dois caminhos. Ou você baixar a cabeça e achar que isso é normal, ou arregaçar as mangas e ir para a luta. Então, acho que isso é o que nos define bem. A gente gosta de uma luta e a gente gosta de fazer justiça. É o combustível, né? É o combustível. Vou falar, deixa eu achar vocês uma água. Fernando, assim, quais foram, assim... Você pode elencar os maiores desafios que você enfrentou ao longo da sua trajetória na presidência da OAB de Caruaru. O que foi que você implantou? O que foi que você mudou? Fala um pouco aí pra gente. Charles, desafios são vários. Eu acho que nossa vida é feita constantemente de desafios. Você ser advogado já é um grande desafio. Você ser advogado e presidente da OAB, o desafio é ainda maior, porque nós temos uma classe extremamente exigente, uma classe que necessita, de fato, da presença da instituição, e a gente vê que a Ordem dos Advogados é uma das instituições de classe, né, que, de fato, se destacam frente às demais. Né? Quantos conselhos de classe que nós conhecemos, profissionais de outros conselhos, que dizem, eu gostaria que a minha instituição fosse igual à OAB. Apesar de que existe muita coisa a melhorar na OAB, muita coisa. Eu considero o seguinte, que eu sou um estranho no ninho. Eu tenho todos os requisitos para não fazer parte de uma instituição como a OAB. E como assim? Quais os requisitos? Independência, dizer o que pensa, defender o justo, não submeter ao sistema. Então, ou seja, de fato, defender a advocacia. E nessa luta, a gente conquista vários amigos, mas também alguns inimigos. Infelizmente. E muitas vezes inimigos que eram pessoas que deveriam estar com você, né, em prol da advocacia, em defesa da instituição. Então, assim, ao longo dessa jornada, são 9 anos que eu tenho enquanto vice-presidente e presidente. São 6 anos de presidência, que termina agora no dia 31 de dezembro de 2024, na OAB Caruaru, que eu estou no 2º mandato, e 3 anos enquanto vice-presidente. Ao longo dessa minha jornada, eu já enfrentei rebelião em presídio de Caruaru, já enfrentei violação de prerrogativas, onde de madrugada eu tive que ir na delegacia para fazer defesa do nosso colega, onde também teve até uma prisão, à época era de Sávio Delano, advogado de Olinda, que estava numa eleição de sindicato de vigilantes, e a polícia de maneira arbitrária colocou ele na viatura, né? Então, ou seja, ele em nenhum momento praticou, a gente sabe que
para ser preso um advogado nesses profissional tem que ser diante de crime inafiançável, com a presença de um representante da OAB, e nada disso foi garantido e nem aconteceu, ou seja, ele não praticou nenhum crime inafiançável, enfim. Nesse dia eu fui chegar em casa 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, nessa defesa dos advogados. A gente fez um grande desagravo também em Caruaru. Fui coordenador das comissões, onde a gente implementou uma nova forma de gestão, onde as comissões, elas de fato são a força motriz de uma instituição, de uma gestão como a OAB. Fui delegado da CAAP, ou seja, fiz o maior clube de serviço do interior do estado. A gente conseguiu na época, mais de 300 estabelecimentos comerciais, onde o advogado teria um desconto. Enquanto presidente, construir a sede da OAB Caruaru era algo que há 30, 40 anos era o sonho da advocacia. A sede da OAB Caruaru é uma sede antiga, feita na época pelo ex-presidente Edinaldo Sártiro, que tem uma história também de luta, de resistência, porque à época a OAB Pernambuco não queria encaminhar o dinheiro para construir a sede, e Edinaldo Sártiro, na época, segurou o valor das anuidades, que não tinha Pix, não tinha boleto, não tinha cartão de crédito naquela época, e bancou do próprio bolso, e com o valor das anuidades ele ia abatendo do que ele tinha investido para construir a sede da OAB. Hoje nós temos a sede da OAB Caruaru, a antiga, que para mim é um símbolo de resistência, é uma sede acanhada, né? Mas tem sua história. Mas né? tem sua história e tem que ser valorizado. Nós conseguimos também, inauguramos canal do YouTube, temos também um canal no podcast, nós temos grupos de WhatsApp, são mais de 50 grupos de WhatsApp, onde nós temos os advogados, não só de Caruaru, mas das 16 cidades, né? São 15 cidades além de Caruaru. Caruaru ali Grupos da Jovem Advocacia, nós temos palestras, curso de atualização, comissões como de empreendedorismo. Então, ou seja, Charles, são muitas coisas que nós fazemos, e uma das conquistas também que eu considero que a OAB Caruaru foi extremamente decisiva é a permanência da Câmara Regional do Tribunal de Justiça, porque era algo que estava na ameaça de ser retirada essa Câmara. Lembrando que essa Câmara, do Tribunal de Justiça em Caruaru, é a primeira e única Câmara do interior do país. Então, é uma simbologia muito grande, e nós temos em Caruaru, em Pernambuco, e essa Câmara não poderia sair. Então, no momento que nós começamos a ouvir boatos da saída dela, então foi quando nós começamos a fazer um grande movimento que teve apoio do Poder Legislativo, Poder Executivo, ex-governador do Estado, políticos, imprensa. Então, foi um grande movimento que muitos diziam que já estava sacramentada a saída, e, no final das contas, a gente conseguiu manter. Então, isso mostra o quê? Uma capacidade também da nossa gestão de articulação, de diálogo, e ao mesmo tempo saber dialogar sem ser subserviente. Claro. Eu acho que o grande segredo de quem está em qualquer instituição é ser coerente, ter coragem, não ser subserviente, mas saber dialogar, né? A gente sabe que o caminho é no diálogo. Agora, claro, se não conseguir no diálogo, tem as ferramentas também para você conseguir manter os interesses da advocacia. A gente conseguiu também manter algumas comarcas que estavam ameaçadas de serem extintas ao redor de Caruaru. Nós fizemos um grande movimento com algumas mobilizações com faixas, a imprensa também, com fotos, vídeos em frente das comarcas, mostrando a real necessidade de manter as comarcas nas cidades. A gente sabe que a justiça é um direito fundamental. Infelizmente, muitos esquecem disso. Acham que direito fundamental é saúde, educação, segurança, que também é importante, mas a justiça não pode ficar em segundo plano. E quando você retira um fórum de uma comarca, você está ali afastando a justiça daquela cidade. Então não é interesse para ninguém, não é interessante para ninguém, né? A gente não pode tratar o judiciário como uma empresa privada. Se não está tendo uma taxa de ajuizamento em tantos por cento, se não está conseguindo arrecadar tanto, a gente tira essa comarca e transfere para outra comarca. Não pode ser assim. O objetivo não é arrecadar, não é fazer arrecadar. justiça, né? É a mesma coisa de você ter um hospital. Eu comparo muito o fórum com o hospital. Porque um hospital é um local de tratar as pessoas, o fórum também, de garantir justiça. No hospital morrem vidas, e no fórum também. Né? Quantas pessoas estão esperando ali uma ação de alimentos, uma ação de inventário, uma ação, um pedido liminar, de uma liberação de uma cirurgia, etc. A angústia que faz da parte e está esperando. Eu digo sempre, Fernando, até para você beber uma aguinha, eu interrompendo. Obrigado, senão não bebo não, viu? Senão a gente vai falando até o final. O bom da eleição é que, até já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso,
a gente precisa discutir a advocacia na sua maneira, de uma maneira geral, né? É aquilo que você disse. A gente, assim, eu tenho alguns quilômetros a mais do que muita gente na advocacia, mas o que a gente precisa ter é uma OAB que nos represente, Sim. né? A gente precisa... aquela frase que diz que nós somos indispensáveis à justiça, aqui não é letra morta, não. Não, Né? de Aquilo forma não é alguma. letra morta. Nós somos indispensáveis, porque tem algumas pessoas aí que acham que o advogado é coadjuvante, pelo contrário. O advogado é a estrela do processo. Eu até brinco, eu digo que quem conhece o processo quem conhece o processo é o advogado que fez a espinha dorsal da inicial ou fez a espinha dorsal da contestação, Sim. né? Então, assim, a gente precisa sentir, eu costumo dizer, a classe precisa voltar a sentir orgulho de ser advogado, Também acho. né? A gente precisa ter esse, eu vou usar um termo que um amigo meu, João Moraes, lá de Igaraçu, professor, doutor em sociologia, ele dizia, a pessoa precisa assim, ter o pertencimento, a gente precisa ter o pertencimento de ser advogado e de sentir, voltando a dizer, sentir orgulho da advocacia. Então, e aí o momento é agora, né? 18 de novembro, Isso, a 18 de eleição, novembro. nós temos a oportunidade eu costumo dizer, eu estava dizendo aqui ontem, falando sobre a eleição que vai ser 6 de outubro. Sim. 6 de outubro é a hora de votar em quem presta e votar em quem não presta. E nós estamos falando de uma classe que não é um eleitor comum, vamos dizer assim, sem querer criar nenhum apartheid entre eleitores, mas é advocacia. Nós somos advogados e advogadas que vivemos o dia a dia da advocacia, principalmente aqueles que vivem o dia a dia da advocacia. A gente precisa saber escolher quem vai saber nos representar. E eu costumo dizer o seguinte: quem teve as oportunidades de botar o balcão, hoje não mais na diretoria civil, porque a diretoria civil hoje está online, você não vai nem lá. Difícil, Né? difícil. Não tem mais nem balcão Impossível, nas na varas, verdade. né? Quase agora. Isso. Mas quem conhece essa dificuldade tem que saber escolher o seu representante e que tem que ser, para mim, o primeiro pressuposto, ser advogado ou advogada militante na concepção da palavra. Mas a gente pode ouvir, presidente, que você é o presidente, Sim. a gente pode ouvir Flávio agora, de novo? Sim, com certeza. Mas, Fernando, a gente sabe que eu sempre digo isso, que uma das profissões mais difíceis, no começo, eu acho que é a advocacia. E a advocacia jovem, como é que foi que a presidência da OAB de Caruaru tratou a advocacia jovem? Com muito carinho, com muito respeito, também com muita modernização. O que a gente oferece à jovem advocacia, acredito que nenhum local do estado ofereça da forma como a OAB Caruaru oferece. Nós temos, além de um trabalho muito presente no dia a dia do advogado, quando o advogado, primeiro, o nosso trabalho ele vai desde o momento do exame de ordem, Charles. Para você ter uma ideia, eu estou, como eu disse, há 9 anos, 3 anos como vice-presidente, 6 anos como presidente. Eu nunca faltei um exame de ordem. Todo exame de ordem, todo domingo que tem exame de ordem, eu estou lá presente, recebendo os futuros advogados, os bacharéis, dando uma mensagem de otimismo, de apoio, entregando chocolate, falando com eles, mostrando que aquela prova ali ela é importante, mas ela não é a vida deles. A vida é muito superior a qualquer prova, né, a qualquer pedaço de papel. E a gente tem que ter discernimento. E a gente saber que a nossa vida ela é feita de desafios. Então, começa com a prova da OAB, depois tem o juramento na OAB, a gente faz a entrega dos certificados, conversa com eles, marca também eventos que são oficinas, como por exemplo, já passei por isso, e agradeço ao nosso presidente da Comissão da Jovem Advocacia, doutor Ranieri Coelho, que é o nosso diretor, que faz um grande trabalho, sempre trazendo temas, Charles, voltado para o jovem advogado, para que ele possa entender como funciona na prática o dia a dia do advogado. O advogado que é mais experiente. Porque, veja, quando você sai da faculdade, você não está preparado, infelizmente, para militar, para advogar. O processo de admissibilidade do mercado. Se tiver suas prerrogativas afrontadas, não vai reclamar que a OAB não tá ali do seu lado. Você não quis se meter, nem quis participar. Fernando, e assim, uma coisa que eu tenho dito, eu vou dizer de maneira geral, mas na verdade também
cai um pouco para a advocacia. Eu brinco aqui, eu digo hoje o Pernambuco que dá certo é o Pernambuco depois da Serra da Russa, né? Porque você vê assim, Caruaru hoje é uma capital, né? Você vê grandes cidades ali magiando Pernambuco, Caruaru, a capacidade financeira daquela região ali hoje é estratosférica. Você vê Santa Cruz de Capibaribe e Toritama. Aí você vai para Salgueiro, Arco Verde, você vai para Petrolina. Então, as cidades, aquelas cidades que há 30 anos atrás eram cidades menores, hoje são cidades grandes. E quando a cidade cresce a população e cresce os conflitos. Então, hoje você tem uma advocacia fora de Recife muito forte, né? Você tem uma advocacia, grandes advogados, as pessoas tendo a capacidade de viver bem da advocacia fora de Recife. Assim, essa participação dessa parte geográfica do Estado é muito importante, porque antigamente, quando você falava da advocacia de sucesso, era só Recife. Hoje é diferente, né? Perfeito. Acredito que é a famosa interiorização, né? É. Isso acontece não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil inteiro. Os grandes centros cada vez mais sobrecarregados, inflados, e aí existe essa migração, né? Esse direcionamento do interior, as pessoas procurando mais o interior. Recentemente eu fui numa palestra, eu acho que foi da FIEP, e disse que houve uma saída de mais de 60 mil habitantes da capital aqui em Recife para o interior. Então isso mostra esse fluxo, mas ao mesmo tempo mostra que houve um fortalecimento das instituições de ensino superior, Sim. da visão do advogado no mercado de trabalho, das redes sociais, não é? Porque hoje a rede social ela aproxima. Veja, eu já fechei contrato com clientes em Recife, mas estando em Caruaru, né? Tudo pelos meios digitais, call, videoconferência, etc. Então, assim, essas tecnologias, elas vêm para aproximar. Agora, claro, a gente precisa otimizar ainda mais e fortalecer o interior. Eu sou a favor de uma política de interior que não é interior, capital interior, né? Viva a interiorização. Então vamos pegar as coisas da capital e levar para o interior. É importante, claro, o que for de bom da capital a gente leva para o interior. Mas tem muita coisa boa do interior que tem que ser levada para a capital, né? E esse fluxo aí nem sempre é feito da medida correta, da forma correta, né? Principalmente aí eu estou focando na advocacia, né? Para trazer práticas interessantes, importantes, que acontecem em muita subsecção para capital, que muitas vezes não chegam. Aí por que não chega? Né? Então, porque existe o quê? Uma barreira, existe uma certa situação que quer tolher, né, projetos bons que deveriam ser compartilhados em todo o Estado, né? Ao mesmo tempo, as redes sociais, por exemplo, a gente tem um código de ética que muitas vezes ali está ultrapassado. Né? Então, a gente vive em 2024, redes sociais, e aí as evoluções que teve, não, você pode agora patrocinar. Mas aí o advogado, quando patrocina ou coloca alguma coisa no Instagram, é notificado, pede para ser retirado, só que não existe dois pesos e duas medidas, não existe uma transparência, como isso de fato é feito, o que pode, o que não pode, fica muito no campo subjetivo. Isso prejudica o jovem advogado que está começando a advocacia, que aí tem o seu direito de exercer sua profissão ou de criar uma ferramenta nova, extremamente tolhido, porque tem meia dúzia de pessoas que ficam incomodadas porque essa forma de publicidade não é devida. Então, assim, tem muita coisa, Charles, para a gente fazer pela advocacia. É um upgrade nesse upgrade total, né? Que ele parte não somente de um sistema local, mas é de um sistema regional, é de um sistema nacional, para que de fato as coisas possam andar. Porque a gente vê várias profissões evoluindo e a advocacia ainda na idade da pedra lascada. No tempo da inteligência artificial e o nosso código de ética na época concedida pela pedra lascada. Inteligência artificial, por exemplo, é algo que tem que ser muito mais debatido, tem que ser conversado, tem que mostrar ferramentas, tem que mostrar ao advogado que o futuro é a inteligência artificial, entendeu? Incentivar com que
use no escritório da advocacia, né? Como utilizar também essa ferramenta para melhorar o seu desempenho enquanto profissional, para melhorar também o direito daquele cliente, ou seja, a gente não ter essas barreiras, esses preconceitos. Muitas vezes existem alguns preconceitos que precisam ser tolhidos para que haja uma evolução natural da advocacia. Então, Charles, o interior, tenho muito orgulho de fazer parte do interior, temos excelentes profissionais em nosso estado de Pernambuco. A gente vê que hoje o cliente não precisa se deslocar para fora do estado para conseguir bons profissionais. Agora, claro, a gente precisa ser muito mais bem valorizado e tratado por parte da instituição, a OAB Pernambuco. Precisamos também ter um melhor tratamento por parte do tribunal, ou seja, ouvir mais a advocacia, entender os anseios. Charles, eu sou gestor, sou presidente da OAB, e uma das coisas que eu acho muito importante para quem é gestor é saber ouvir. Saber ouvir, ter a sensibilidade. Eu comparo, por exemplo, um gestor público. Você está no seu gabinete, no ar-condicionado, e alguém diz que tem um bairro ali que está sem saneamento básico, tem um monte de rato, tem crianças passando mal. Bem, você está no seu gabinete com ar-condicionado. Você pode até ficar triste, mas você não tem a real dimensão do que é aquilo. Mas quando você sai do seu gabinete e vai em loco, eu tenho certeza que se você vê uma casa com esgoto passando dentro da casa, uma criança com doença de pele, ratos passando, você no mesmo dia você vai querer dar uma solução para aquilo. Então, o que a gente precisa são de gestores com sensibilidade, de entender que a realidade da capital é uma, a realidade do interior é outra, a realidade do advogado de Caruaru é uma, a realidade do advogado de Bezerros, de Panelas, de Cupira, de Bonito, de Jaboatão, de Paulista, são realidades distintas. Não existe uma realidade melhor do que a outra, mas existem situações distintas que é preciso justamente você ter essa visão e realmente arregaçar as mangas para mudar a realidade daquele local. Como é que você coloca uma tabela de honorários com valor mínimo, certo? Mas esse valor mínimo ele não vai ser cobrado nunca no município de Ibirajuba. É uma realidade, totalmente diferente. São poucos. Olha, em Ibirajuba só tinha um advogado lá. Quem faz a assistência lá, salvo engano, é o município. Então, como é que você vai cobrar um valor ali? Não, você tem que fazer um trabalho junto à sociedade, junto ao advogado, junto à imprensa, da importância de você contratar um advogado de confiança, da importância do advogado saber como vai vender o seu serviço. Porque nós somos prestadores de serviço e não deixa de sermos comerciantes. Apesar de dizer que a advocacia, você não pode mercantilizar a advocacia, mas a gente sobrevive da advocacia. Então, a gente vai estar falando, discutindo o sexo dos anjos. Não vamos mercantilizar a advocacia, mas a gente sobrevive da advocacia. Você prefere, tudo tem que ser um empreendedor, um advogado empresário, porque o advogado, vamos dizer assim, profissional liberal, isso aí acabou. Charles, veja o desafio que o advogado tem. É exatamente isso, é o advogado empreendedor. Veja, o advogado, o desafio que nós temos é manter o escritório, pagar as contas, ter fluxo de caixa, ter capital de giro. É uma empresa. Empresa como qualquer outra. Negociar o contrato de honorários, captar, saber definir a precificação do seu trabalho. E outra coisa, o passivo que nós temos. Charles, se você for ver, a gente pega uma causa, tem causa que eu tenho mais de 10 anos no processo. O que você ganhou, o que você vai ganhar, você diluir, você é R$100, R$50, R$10 ou até menos. Porque você tem um custo também operacional. Claro. Então você tem um passivo constante. E se o judiciário não ajuda com a celeridade do processo, com o transcurso do processo, para que haja logo o trânsito em julgado, então você vai ter um monte de processo, o advogado no meio do caminho começa a se embananar, porque tanto do processo é um passivo que não vai dar lucro a você, então há uma insatisfação por parte do advogado, há uma insatisfação por parte do cliente, então, ou seja, no final das contas, ninguém fica satisfeito e quem perde é o acesso à justiça, é o cidadão, é o advogado, é o sistema. Então, mais uma vez eu enfatizo, a ordem ela precisa de uma mudança total. A gente precisa de gestores, a gente precisa de advogados. Quanto mais a gestão da OAB for plurima, melhor. Porque você tem a visão do jovem, você tem a visão do experiente, você tem a visão do empreendedor, você tem a visão do gestor, você tem a visão, ou seja, de vários fatores, de vários personagens para que haja melhorias. Agora, no meu caso, eu sou um estranho no ninho.
Porque a gente tem um bom trabalho, né? Eu gosto de servir. Uma das coisas que eu me identifiquei, e você que está nos assistindo em casa, todos nós temos um propósito. Cabe a gente identificar qual é o nosso propósito. E o meu eu identifiquei. O meu é servir. Eu gosto de servir. Independentemente se eu vou estar na OAB, se eu não vou estar na OAB, se eu vou estar no meu escritório, na minha casa, mas eu vou servir, eu vou sempre ajudar. Ou eu vou servir um sopão, ou vou fazer um trabalho comunitário, como nós temos a OAB Caruaru. No Dia do Voluntário, por exemplo, a gente pintou várias casas carentes em um bairro, uma periferia em Caruaru, onde foi um negócio assim massa, porque a gente pintou as casas e as pessoas ficaram extremamente alegres, algo simples. Hoje, uma coisa simples, chegar e pintar uma casa. Pouco pra gente e muito pra Pois é, então assim, e outra, quando eu fiz esse ato, as pessoas já começaram a cogitar, não, qual é o interesse de Fernando estar pintando casa? O interesse de Fernando estar pintando casa é fazendo o meu trabalho enquanto presidente da OAB e prestando um serviço à comunidade, à sociedade, porque a OAB ela é uma instituição que presta um serviço para a classe e para a sociedade. Claro. Só que quando você descobre o seu propósito, que é servir, não quer dizer que as coisas vão ficar mais fáceis, ao contrário. Porque aí, no caso, Deus vai testar todos nós. Ah, você quer servir? Né? Então, vou passar agora as dificuldades para ver se você consegue resistir e passar por todas essas barreiras. Então, assim, é muito gratificante para mim poder contribuir para a minha advocacia, para a minha classe, para a minha sociedade, ou seja, para todos que fazem parte desse sistema, de maneira democrática, ou seja, já que eu fui legitimamente eleito. Claro. E assim, espero, obviamente, que mais pessoas, mais advogados que estão nos assistindo agora, que se empolguem, que, rapaz, eu tenho interesse em participar de fato da OAB, eu tenho interesse em prestar minha colaboração para a minha classe, para a minha sociedade. A OAB é a nossa casa, né? A OAB é a nossa casa e a gente precisa, de fato, de mais pessoas. Mas, Fernando, futuro da OAB pernambucana, como é que você vê aí? Eu vejo como desafiador, né? Certo. Eu acredito que o futuro da advocacia pernambucana, ela precisa, de fato, de passar por uma renovação e uma guinada de 180 graus. Não é 360, porque senão a gente volta para o mesmo local. Mas é 180 graus. Porque existem muitas coisas que há tempos existe essa reclamação por parte dos advogados. Então, ou seja, até quando a gente vai consentir e vai achar que está tudo bem, está tudo legal? Como eu falei, como presidente da subsecção, tudo que estava ao nosso alcance, nós fizemos. Só que existe muito mais coisas a serem feitas, que foge da esfera de uma subsecção, que tem que passar para uma esfera de uma estadual, né, de uma seccional. E a gente precisa, de fato, que as pessoas se mobilizem para ver, né, essas mudanças, essas renovações que terão que ter. Porque senão a gente vai... Aquela história da roda do hamster. A gente vai ficar o tempo inteiro nessa roda, reclamando. As coisas vão piorando, principalmente, e eu falo no tocante à questão da disponibilização da justiça, do acesso à justiça, principalmente referente ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, as dificuldades que nós estamos tendo enquanto advogados. Sejusc, juizado, diretoria civil, diretoria criminal, a quantidade de reuniões, audiência pública, reunião com corregedor, com presidente, ofícios e etc. que nós fizemos, né, foram inúmeros. Né? E eu estou falando enquanto presidente de subsecção. Então, assim, qual é a solução que tem que ser feita? Existem vários projetos, várias ideias. Uma delas é a gente antecipar. Não adianta depois que uma lei é aprovada, um exemplo, as custas judiciais em Pernambuco são altíssimas, uma das maiores do país. Isso aí tolhe o direito do cidadão de repente entrar com ação na justiça, dificuldades em conseguir um acesso à justiça gratuita. Então, no momento que existe uma aprovação por parte da ALEP, da lei de custas, então, e agora para você modificar uma lei depois de aprovado? Tem que haver um trabalho, como aconteceu em Caruaru, da Câmara Regional, que a gente se antecipou e a gente conseguiu, num grande movimento, segurar a Câmara Regional em Caruaru. Se não for através de instrumentos como esse, e de coragem, e de se posicionar, veja, uma instituição ela tem que ter uma boa comunicação entre as outras, mas não pode ser subserviente. Não, nunca. Jamais. A gente precisa, a ordem, né? Principalmente a ordem. Então a gente precisa atuar de imediato e sempre ouvindo. Porque, Charles, o nosso estado é muito grande,
existem vários nichos, mas a gente precisa ouvir o presidente de sub, precisa ouvir o advogado que está ali no dia a dia, seja na justiça criminal, na previdenciária, na trabalhista, ou seja, nós temos vários nichos, o parecerista, o advogado eleitoralista, aquele advogado que trabalha no direito administrativo. Veja, hoje a advocacia, ela não é somente uma advocacia como antigamente só tinha direito civil, criminal e trabalhista. O universo hoje é... O universo é grande, startup, a Lei Geral de Proteção de Dados, a questão da infância, violência doméstica. Então, ou seja, o universo é muito grande e é preciso ter pessoas que, de fato, têm essa sensibilidade para decifrar e poder defender os interesses. Então, assim, o futuro da advocacia, eu espero que a advocacia pernambucana, que é uma advocacia de vanguarda, o estado de Pernambuco é famoso inclusive pelas lutas, né, de liberdade, independência, etc., que realmente se insurja, que veja realmente o que está acontecendo, as dificuldades que nós estamos tendo. E outra, a solução está nas nossas mãos, claro. Está na nossa liberdade de expressão, de poder falar, está no momento de a gente decidir quem vai ser os nossos governantes, né, no sistema OAB nos próximos 3 anos. É uma experiência extremamente gratificante estar aqui com vocês, poder compartilhar nossa gestão, nossas experiências, nossos desejos, nossos sonhos, né, o espaço que vocês oferecem é um espaço extremamente bonito, organizado, né? Então até a música aqui dá uma leveza que é importante. E assim, dizer mais uma vez da importância da advocacia, poder dizer o que pensa, lutar, defender aquilo que acredita. Tem uma frase de Eduardo Couture que eu uso muito, que ele diz o seguinte, que o nosso dever é lutar pelo direito. Enquanto advogado, a gente tem que lutar pelo direito. Mas quando a gente encontrar o direito em conflito com a justiça, o nosso dever é lutar pela justiça. Porque nem sempre o direito é justo. E a gente vê isso, infelizmente, constantemente. Quantas decisões foram injustas, né? Apesar da lei estar clara ali, dizendo que o nosso cliente tem o direito, mas infelizmente, muitas vezes acontece de não acontecer aquilo. Então, assim, que a advocacia, ela tenha essa visão de enfrentamento, não perca a sua essência, que a nossa essência é de lutar pela justiça, é de lutar pela liberdade, é defender o nosso direito de nos expressarmos. Como é que pode, enquanto advogado, eu não ter o direito de me expressar e dizer o que eu penso, o que eu acho, a forma como eu acho que a nossa instituição deve ser conduzida? Sou por muita dificuldade, né, para chegar até o momento. Porque para eu chegar a ser a ser presidente não foi fácil, entendeu? Então a gente é subestimado, entendeu? A gente é achincalhado, né? O espaço que nós estamos, geralmente tem pessoas que acham que nós não deveríamos, subestima, entendeu? Não, quem é fulano para ocupar um cargo como esse, etc e tal. Então, ou seja, uma coisa que eu digo, quanto mais difícil é a sua caminhada, isso só significa que você está no caminho certo, entendeu? Porque se a coisa estiver muito fácil, você para e diz, olha, eu vou mudar a rota, porque essa rota não é a rota que eu acredito realmente que eu estou indo no caminho certo. Mas, pessoal, muito obrigado. Boa noite a todos. Que Deus ilumine, que eu sempre digo o seguinte, sem Deus a gente não é nada, né? A gente está aqui justamente graças a Ele. Então Ele dá a oportunidade da gente poder acordar todo dia, né? Uma coisa simples que é acordar, abrir os olhos e dizer obrigado, meu Deus, por mais um dia, né? Quantas pessoas estão aí passando doente, com dificuldades, etc. Então a gente tem que agradecer a Deus pela coragem, pela energia, pela vida e vamos em frente que tem muita coisa ainda para a gente conquistar. Estamos aqui recebendo hoje um colega de profissão, um advogado militante, Almir Reis. Almir, valeu aí, obrigado aí por ter aceitado aí o nosso convite, é uma honra recebê-lo aqui no nosso podcast, numa segunda-feira, 7 de outubro. Rapaz, que honra estar aqui com você, meu amigo Charles. Obrigado, Roger, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado pela chance de conversar um pouquinho sobre a advocacia do Paulista, mas especialmente sobre a advocacia pernambucana. Tenho certeza que vai ser uma noite muito especial para todos nós aqui. E aí, tá contigo a palavra. Vamos começar pelo conhece, sabe por quê, mas por que foi que levou a escolher a advocacia como sua profissão? Rapaz, olha, se eu te falar, eu sou aqui do Litoral Norte, né? Eu brinco, na verdade, que eu sou praticamente nascido e criado no Litoral Norte, porque eu sempre tive uma casa de praia em Itamaracá,
Meu pai fez, eu estava na barriga ainda, junto com minha mãe. E, na verdade, toda sexta-feira à noite eu vinha para Ilha Tamaracá, passava por Paulista, por Abreu e Lima, por Igaraçu, por Itapsuma. Então, por ter crescido dentro de um ambiente jurídico, meu pai é advogado, apesar da gente nunca ter advogado junto, eu fui ali instado, de alguma forma, a conhecer, a ser um curioso, a entender a parte boa, a parte ruim, desde muito novo. Mas, por incrível que pareça, mesmo tendo crescido ali com a formação jurídica praticamente paralela, associada, eu nunca imaginei, eventualmente, que seguiria carreira jurídica. Eu sempre fui mais próximo da minha mãe, que era professora. Sim. Então, assim, talvez o meu sonho, pelo menos na infância, sempre foi, na verdade, seguir a docência. Tanto é assim que, na verdade, depois de me formar advogado, eu venho levando aí de forma paralela a vida na advocacia com a docência. Mas aí eu tenho, logicamente, uma inspiração dentro de casa. O meu pai, que amanhã completa 89 anos de idade. Nascido em 1935, lá em Floriano, no Piauí. Não advoga mais há algum tempo, ele está com a debilidade de saúde, mas certamente se estiver em casa está escutando hoje, está assistindo nosso podcast, e mais do que nunca, acho que eu sempre fui um líder de classe em tudo que eu fiz na vida, sempre fui tido como uma liderança natural, orgânica, sempre gostei de falar, de me expressar, e não obstante um perfil mais tímido no começo da vida, mas acho que foi uma conjunção de fatores que terminou me levando para a advocacia, para essa profissão que é apaixonante, para essa profissão que na verdade eu não me enxergo fazendo qualquer outra coisa da vida que não exercendo a advocacia até o meu último dia de vida. Como tantos outros, vivemos da advocacia 100%. Militante. E hoje a gente, pelo menos é uma concepção minha, a gente vê muita gente que quer viver da advocacia, mas hoje não se sente motivado, vê muitos obstáculos. Como é que você enxerga esse cenário? Eu acho o seguinte, o que está acontecendo hoje, Charles? Tu formou em que ano? Terminou a faculdade em que ano? Formei em 90. 90. Tu é de uma geração que a advocacia, de alguma forma, ela era exercida por pessoas ali de classe média alta, e com a popularização do curso de Direito, você tem, na verdade, todos os segmentos da sociedade, de alguma forma, tendo acesso a uma faculdade de Direito. O que aconteceu ao longo dos anos? Eu acho que cada vez mais a formação jurídica, ela foi passando por um processo de precarização. Então, quando você faz uma faculdade que muitas vezes não entrega o necessário para você começar no mercado de trabalho, você vai ter algumas deficiências. E muitas vezes as limitações começam ainda nas bancas de faculdade. Mas tem faculdades ruins que conseguiram formar juízes, conseguiram formar desembargadores, promotores, procuradores. Sempre vão ter ali situações de pessoas que conseguem sobressair. Mas quando a formação não acontece a contento, você vai ter dificuldades também no começo da vida laboral. Então, o que acontece hoje? Eu já vi várias seleções de estágio e para vaga de advogado e advogada que o requisito básico da seleção era um português. Era você saber, na verdade, escrever minimamente correto. Usando coesão, usando coerência, sabendo fazer concordância verbal, concordância nominal. Então, veja, se no passado o requisito para acessar uma vaga muitas vezes era um diferencial, era ter um inglês, era ter alguma coisa hoje, muitas vezes as pessoas que eventualmente conseguem passar no exame de ordem, que é um exame que é um filtro, eu acho que é necessário, mas ainda não filtra ainda de forma adequada, eu acho que tem correções ali para fazer pontualmente. Então, entrega no mercado de trabalho pessoas que muitas vezes vão ter dificuldade de se encontrar porque não foram preparadas para isso durante o período de formação. Então, o que é que eu acho assim que a gente vai precisar fazer a partir do ano que vem? Eu vou precisar entender essa realidade e tentar, de alguma forma, dar um empurrãozinho inicial para quem está começando. Como é que tu vai fazer isso? Todo mundo sabe que eu sou pré-candidato à presidência da OAB, o período eleitoral já foi deflagrado formalmente, as chapas já podem, inclusive, ser registradas, e a gente construiu uma pauta-programa que vai apresentar no tempo oportuno, que ela leva em consideração as particularidades, inclusive geográficas. A realidade da advocacia do Litoral Norte é diferente da advocacia da Mata Norte, por exemplo, que está aqui pertinho, que é diferente da advocacia do Sertão, mas há pontos comuns. Então, para essas pessoas que eventualmente estão com dificuldade, a OAB vai proporcionar, a partir do dia 1 de janeiro, uma imersão prática para aquele que está começando ou para aquele que quer se requalificar, que vai ser o seguinte: o advogado jurou hoje na OAB, recebeu a carteirinha dele. Eu vou perguntar, doutor, doutora, qual a área que o senhor, que a senhora tem predisposição para atuar? Vamos partir da premissa que ele escolheu previdenciário, que é o meu ramo. Eu vou proporcionar uma imersão prática em que ele vai conhecer
um juiz que atua na parte previdenciária, um desembargador que julga a matéria previdenciária, um juiz de turma recursal que julga a matéria previdenciária, um escritório de advocacia que atue com matéria previdenciária, um procurador federal que do outro lado esteja defendendo na ponta a autarquia previdenciária, ou um procurador de estado que esteja defendendo na ponta a FUNAP, ou um fundo de previdência municipal. Eu vou pegar um gestor do INSS que está responsável pela avaliação de benefícios e eu vou entregar para esse advogado, para essa advogada, no começo da formação dele, ou daquela tomada de decisão no tocante à necessidade de requalificação, eu vou entregar na ponta a realidade do que ele vai encontrar. O advogado começa naquele segmento porque ouviu falar que é bom, que dá dinheiro, mas muitas vezes ele nem tem vocação para aquilo. Então, eu vou dar oportunidade para ele que no comecinho da jornada dele, ele possa ter um contato diário mesmo, com o que vai acontecer, no que vai se apresentar para ele, para que ele tome uma decisão, logicamente, focada no cunho social também do direito, focada na parte financeira, que é importante, mas focada no que ele é de fato vocacionado. Então, hoje, literalmente, Charles, o advogado que se forma hoje, termina uma faculdade, ele é jogado na selva. Eu acho que, de alguma forma... E sem GPS. E sem GPS. Alguns vão conseguir se virar. Vão, Charles, porque sempre vão ter aqueles que são mais desenvoltos, tem mais ali na faculdade, já fez isso, já fez aquilo e tal, mas a grande maioria não vai conseguir se virar sozinho. E o problema qual é? Aqueles que são jogados na selva, que viram aqueles que têm mais desenvoltura, conseguir se destacar, dizer, o problema é comigo, é isso, ó, pra ali fulano, terminou comigo, e muitas vezes não é. Cada um tem um time, cada um tem uma temperatura, tem aquela velha máxima do gramado do vizinho sempre é mais verde, mas eu quero, de alguma forma, no começo da formação desse colega, dar aquele empurrãozinho inicial que ele precisa. Tu tá inventando a roda? Não. Charles. Eu parei para andar 24 por 27 das 27 seccionais e parei para aprender o que é que deu certo. E então, assim, sem pressar em inventar a roda, eu vou copiar modelos. Eu vou importar modelos para cá que já são exitosos em outras seccionais. E essa imersão prática, eu não abro nem para um trem. E a partir de 1 de janeiro de 2025, é o primeiro programa que a gente vai entregar, Jaiminho. O Jaiminho tá ali na ponta nos bastidores acompanhando a gente. A partir do dia 1 de janeiro de 2025, tenha certeza, você, advogada, seja você que está começando agora, você que quer se requalificar, que essa selva vai deixar de existir. Você, no mínimo, vai ter um GPS para saber o que está acontecendo e você vai ter uma instituição que vai estender a mão para você. É o processo de admissibilidade, né? Saindo da faculdade e indo para o mercado de trabalho, como a gente dizia antigamente, o 6º ano. É isso. Né? É o processo de admissibilidade para a pessoa. É um ganha-ganha, pô. E aí o pessoal fala, mas vai ser muito custoso. Não vai custar nada. Eu vou chamar um desembargador que muitas vezes é oriundo do 5º constitucional para participar. Eu vou chamar um juiz que eventualmente vai entender que ele participando daquilo, ele está qualificando a advocacia para os processos que vão chegar depois no Poder Judiciário. Eu vou chamar um gestor do INSS, eu ensinando como é que tem que fazer, vão chegar a processos mais qualificados. E para o advogado na ponta, ver que bacana. Vai ser aquela possibilidade de conexão, de network, de relacionamento no começo da advocacia dele. Para um grande escritório que vai participar, um médio, um pequeno escritório, é difícil, na verdade, pessoas talentosas na advocacia, naquele segmento específico. Tu tá ali no curso participando, viu uma pessoa com talento ali, vem cá, eu quero você, vou trazer para cá. Então, é uma relação de ganha-ganha. Eu não sei realmente o porquê das pessoas não entenderem que isso, que não leva... É custo zero, praticamente. Eu não sei o porquê das pessoas, eventualmente, fecharem os olhos para uma questão que realmente é muito óbvia. Ele não é, eu costumo dizer, não é só você fazer co-work, não é só você inaugurar a seccional, você precisa fazer a relação mais humanizada nisso aí, né? Olha, veja, é muito importante conceder instrumentos. Dos co-works que hoje existem, tenham certeza, olhem para 3 anos atrás e vejam quantos existiam. Praticamente nenhum. Nós, durante a campanha de 2021, dissemos o tempo todo que a gente ia fazer, apontou onde ia fazer, onde era necessário. A OAB fez, copiou o que tu disse. Não tem problema, não. Quando faz, mesmo seja copiando a gente fica feliz. Porque era para ter feito muito antes disso. Agora, eu vou fazer onde não tem. Aqui em Paulista tem, bacana, ótimo. Na Zona Norte do Recife não tem, vamos fazer na Zona Norte do Recife. Então, vamos olhar, na verdade, na ponta, mapear o estado todo e verificar onde há necessidade. Mas, mais do que nunca, a gente tem um programa que eu vou falar para você mais na ponta, que é o orçamento participativo dentro da OAB. Flávia, a partir do ano que vem, Flávia, você vai acontecer. O advogado vai participar do orçamento
da entidade. Ele vai passar a escolher como quer alocar os recursos da entidade. Metade é discricionário, metade é vinculado. O que é vinculado, você que é um gestor público de mão cheia, sabe que eventualmente o que é vinculado não tem como fazer nada. Claro, é uma verba Mas carimbada. o que é carimbado, é como você gosta. Você ganhou 100 milhões, 50 veio carimbado, pagar duodécimo, manutenção de estrutura, e entre outros, pagamento de salário. Mas a parte que é discricionária, eu vou falar o seguinte, advogado, tu quer fazer o que com 2,5 milhões que veio do FIDA? Aí o advogado vai dizer, eu quero fazer farmácia. Pô, eu discordo. Assim, com toda a franqueza do mundo, a OAB gastou agora 2,5 milhões de reais para fazer farmácia. Com esses 2,5 milhões, eu fiz a conta aqui. Conta de padaria não, conta matemática. Eu conseguiria estruturar delegados de prerrogativas em cada fórum do estado de Pernambuco e conseguiria manter o pagamento da remuneração, dos custos sociais, tal, desses advogados, para que qualquer advogado que teve uma violação de prerrogativa fizesse uma ligação telefônica para a central do OAB e tivesse um advogado em até 30 minutos naquele local da violação de prerrogativa. Então, tu é contra a farmácia? Não é que seja contra a farmácia. Eu sou a favor de escolher caminhos que estejam antenados com a advocacia. Será que tem demanda de farmácia aqui em Paulista? Paulista já tem 50 farmácias, uma atrás da outra. Será que tem demanda de farmácia na sede da OAB? Pelo amor de Deus, eu vou pagar R$10 para estacionar, para subir e comprar um... Não tem sentido. Então, assim, são pessoas que governam sem saber o que estão fazendo. Ou então foram dormir e tiveram um sonho que a advocacia quer farmácia. E vão lá e mandam fazer farmácia. Veja, se tivesse sobrando dinheiro, a gente faria farmácia, faria tudo que eventualmente faria um spa, faria tudo que você quisesse fazer. Mas como o orçamento é limitado, não é infinito, cabe a nós, enquanto governantes, direcionar, escolher os caminhos para onde vamos direcionar recursos. Eu faria, ao invés de farmácia, nesse caso, com os mesmos 2,5 milhões, eu faria um estudo de prerrogativas em cada fórum do estado de Pernambuco, de modo que teve uma violação de prerrogativa, vai ter um delegado de prerrogativas que recebe da OAB para estar lá em até 25 minutos. É um remédio muito melhor do que o remédio de farmácia. Para advocacia, né? Um remédio muito melhor. Pronto, eu gostei, vou usar isso agora, viu? Eu gostei, viu, Jaminho? Anota aí já, viu, Jaminho? Charles deu a ideia aqui, ó. É um remédio muito melhor para advocacia do que a farmácia. Até porque, veja, falando aqui da farmácia de novo, eu toco nessa tecla, veja, não é que eu seja contra a farmácia, não, mas lembrem, é escolher caminhos. Eu tava gripado, aliás, eu tô até bom da gripe, Jaminho. Melhorei da gripe, inclusive, que eu tava praticamente desde 1 de janeiro gripado. Eu tava lá na OAB, fui pegar a certidão eleitoral um tempo desse, acho que foi em junho, ou foi julho, ver se tava devendo alguma coisa, tava tudo ok e tal. E eu lembrei, disse, pô, vou comprar um remédio pra gripe aqui hoje. Aí fui lá, comprei um Cimed Gripe na OAB. Me custou ali, foi no dia do Festival de Inverno de Garanhuns, o dia que tocou Natanzinho lá. Lembro como se fosse hoje. Fui lá, comprei o remédio. R$14,80. E aí pedi um copo d'água, já tomei o remédio e tal. Na correria, eu esqueci o danado do remédio na própria OAB. E aí, melhorei da gripe na viagem de Recife para Garanhuns e tal. E quando eu lembro, cadê o remédio? Esqueci. Aí fui comprar outro na Drogazil, lá em Garanhuns, quando eu cheguei. O mesmo remédio que tinha sido R$14,80 na OAB, eu comprei por menos de 7. Na Drogazil lá, eu disse, tá danado, veja, em tese eu tô pagando 2,5 milhões de reais para ter uma farmácia subsidiada e eu tô pagando o dobro de preço que eu paguei no Cimed Gripe. Então, não tem o menor sentido. Se fosse um remédio a preço subsidiado, a gente já colocaria na balança, mas só tem uma farmácia, 2 agora com a de Petrolina. Meu poder de compra, como é que eu vou comparar o poder de compra de quem tem 2 farmácias com o poder de compra de quem tem 3.000, 4.000 farmácias? Então, é só um exemplo de que o dinheiro é mal utilizado. O dinheiro é mal empregado. E de quem é a culpa? Dos gestores. Porque a advocacia não foi lá fazer protesto e pedir farmácia, não. Mas a advocacia reclama dia após dia que não tem as prerrogativas atendidas, que não consegue atendimento no Tribunal de Justiça, que não consegue atendimento no Juizado Especial Federal. Só que eu acho que as pessoas que hoje estão na OAB ou não são advogados militantes. Eu sou militante, que nem você, Charles. Então, assim, me ausentei agora, eu estou 40 dias fora do escritório, vou passar 40 dias por conta do período eleitoral. Mas no dia 19 de novembro, passada a eleição, eu volto para atender no escritório, como eu sempre fiz. Sendo ou não presidente da OAB, me elegendo ou não presidente da OAB, eu vou manter o mandato junto com o exercício da advocacia. Porque isso dá legitimidade para você saber exatamente o que é que está doendo no advogado na ponta. É muito diferente do advogado militante para o advogado que não milita, né? Não, eu acho que hoje, assim, na essência lá, vamos pegar lá, assim,
não pessoalizo nenhuma crítica. Mas eu nunca vi, por exemplo, entender, essas pessoas que eventualmente estão disputando ou vão disputar a eleição, nunca encontrei no fórum na vida. Nem no fórum estadual, nem no fórum federal, nem no fórum trabalhista. Devem ter uma advocacia, outra em outro estado, e a gente pode acontecer, porque minha advocacia é essencialmente em Pernambuco, mas não são advogados militantes. Assim, não conhecem a realidade, botem o nome no Google. Pega o nome e coloca no Google, vê se acha processo lá. Se botar o meu, vai aparecer algumas dezenas de milhares de processos ao longo dos últimos 15 anos. Então, eu sim, com toda franqueza, eu tenho legitimidade, porque quando tá ruim o judiciário, tá ruim pra mim também na ponta. Quando atrasa o pagamento do RPV de um precatório, tá ruim pra mim, não é só pra tu não. Quando atrasa o pagamento de um alvará e tá horrível, tá ruim, tem que melhorar um bocado, atrapalha também. Atrapalha meus boletos que eu tenho no final do mês também pra pagar. O da turma que tá lá, eu acho que não interfere não, porque é o seguinte, isso é um problema de longa data e que simplesmente não se faz nada. Então, nada contra, sem pessoalizar nenhuma crítica. Mas hoje a gestão, quem toca a gestão não é a advocacia militante. É um outro tipo de advocacia corporativa, estratégica, que não conhece as dores do advogado militante. Eu sim conheço todas elas. E nós vamos ter, além... Eu digo o seguinte, Almir, a gente precisa sempre... Mesmo tendo eleição de 3 em 3 anos, a gente precisa estar sempre discutindo a advocacia. Sim. Né? A gente precisa estar sempre se reunindo com... Eu digo que os advogados eles têm uma culpa, porque muitos só lembram da OAB quando vão pagar a anuidade ou quando tem eleição. Isso. E não tem que ser assim. Né? A gente precisa ter esse... Eu disse isso algumas vezes aqui, vou dizer de novo. Se eu tiver de voltar para cá, para pagar algum karma, alguma coisa, eu quero votar na condição de advogado. Não que a advocacia seja um karma para mim, porque eu gosto de ser advogado. Eu sou advogado por opção. Né? Então, a gente precisa viver mais a advocacia, a instituição em sua da ordem. E quando a gente vê, assim, por exemplo, numa disputa do quinto constitucional, nomes, como você está dizendo, com esse currículo e essa magnitude, isso é muito bom. Sim. Porque a advocacia ela está muito bem representada, estará muito bem representada com esse nome, e eu acrescentando só Reinaldo Guerreiro, que é meu candidato. Não, eu adoro o Reinaldo, acho um craque, assim, uma pessoa de uma educação, de uma decência, de uma habilidade, tá? Então eu repito, veja, antecipei aqui, Almir, você vota nesses 4, voto. Eu voto nesses 4, mas tem 2 votozinhos ainda que eu tô guardando mais pra frente, pra eventualmente anunciar. Sei que esse vídeo vai circular um bocado, dizendo que Almir tá... Mas veja, eu não consigo mentir com relação a um negócio como esse. Feio é, na verdade, você dizer que você não tem candidato, que você não tem candidato, como estão fazendo. E tendo, velho. Então, assim, é como se a advocacia fosse besta, no final das contas. A gente vai enganar todo mundo. Enganar 44 mil advogados e tal, e tem na ponta. Então é feio isso. É melhor ser franco aqui, poxa, eu não vou conseguir agradar os 28, vou agradar 6. Vou votar em 6, vou agradar 6 e tal. Mas os outros que eventualmente, tecnicamente, eu não voto, não é que eventualmente não valia, é porque... É uma escolha que você tem que fazer, entendeu? Você tem que só pesar, entendeu? Vários fatores, e esses 4 têm sido de uma correção comigo gigante, então assim, não tem como. Agora, tem mais 2 votos ainda para dar, tem mais 20 candidatos aí, e os meus 2 votos, que eventualmente não estão ainda sacramentados, podem ser em qualquer das 20 pessoas. Não quer dizer que, tu pode votar numa pessoa que não vote em você. Posso, porque a eleição do quinto é completamente diferente da eleição, lógico, que há uma predisposição de votar em pessoas que têm um alinhamento com as pautas que a gente defende. Então eu tenho pautas muito claras. Eu exijo para que qualquer candidato ou candidata do nosso grupo assuma um compromisso de gabinete de portas abertas. E o que é gabinete de portas abertas? Almir, esse discurso é muito fácil na teoria, todo mundo vai se comprometer. Não. Eu quero, eventualmente, que qualquer um dos candidatos do nosso grupo fique muito claro que o telefone pessoal dele vai estar à disposição da advocacia enquanto ele estiver ocupando essa posição que ele está sendo indicado pela advocacia. Eu quero, na verdade, um gabinete que, de fato, defenda prerrogativas da advocacia, que tenha um olhar diferente para a advocacia, um olhar especial para a advocacia militante. Então, de alguma forma, eu tenho certeza que o próximo representante da OAB no TJ vai honrar esses valores e vai honrar esses princípios. A Túlio Vasconcelos mandou uma pergunta aqui, diz o seguinte, aspas, a OAB hoje protege os grandes escritórios e segrega os jovens advogados dentro do cowork,
sinalizando para os clientes que existem classes sociais dentro da advocacia, dificultando o honorário. Eu vejo, o que é que eu acho com relação à postura institucional do OAB no tocante às grandes bancas, às médias bancas, às pequenas bancas. A gente não pode generalizar. Túlio é um grande amigo, eu tenho o maior carinho por ele, mas há grandes bancas, não só em Recife, não só em Pernambuco, não só no Nordeste, no Brasil, que cumprem exatamente o primado social da advocacia, que descrevem exatamente na teoria e na prática o que é associativismo. Mas tem outras que não. Tem outras que ficam devendo, que aí mascaram algumas situações e tal. Então, assim, o meu compromisso, assim, um compromisso que é inegociável. Eu posso ter apoio de grandes bancas, de pequena, de média e tal, mas isso não faz diferença. Eu tenho princípios e valores que me colocam a, na verdade, proteger o hipossuficiente da relação. Então, assim, eu não vou generalizar nenhum tipo de crítica a grandes bancas, porque, na verdade, seria, colocar todo mundo na mesma balança. Claro. E não é assim que funciona. Claro, mas, de alguma forma, o que eu acho que não pode acontecer é o seguinte. Então, imagina só, que há uma reclamação trabalhista de um advogado, considerando as particularidades do que aconteceu lá contra uma grande banca, contra uma pequena banca, contra a média banca. O que é que a OAB faz? A OAB sempre entra na defesa da banca de advocacia. E não em defesa, na verdade, do colega que está ali reclamando o reconhecimento do vínculo. Eu acho que a postura do OAB nesses casos nem tem que ser a favor de um, nem tem que ser a favor do outro, porque é o seguinte, ela vai puxar para algum dos dois. E a OAB, na verdade, ao longo dos últimos anos, sempre que há essa divergência, se tem vínculo ou não tem vínculo, ela entra em defesa da grande banca. Isso aconteceu pelo menos por uma dezena de vezes nos últimos anos. Então, não é uma questão ali interpartes, que tem particularidades, tem peculiaridades. Eu acho que cabe ao juízo observar se eventualmente naquela circunstância ali, naquela particularidade, havia a observância de fato dos ditames legais ou se havia algum descumprimento. E não a OAB tomar postura a favor de A ou de B, como aconteceu já, ou vem acontecendo. Então, assim, de alguma forma, eu acho que o hipossuficiente da relação é, de fato, o jovem advogado, é o pequeno advogado, aquele que está começando. E, de alguma forma, o que eu prometo que vai acontecer a partir do ano que vem é que esse tipo de situação da OAB pender para um dos lados vai deixar de acontecer, o que já é um grande ganho. Mas eu quero evoluir isso. Eu quero chamar as grandes bancas, eu quero chamar as médias bancas, eu quero chamar as pequenas bancas e talvez ele colocar para eles o que é que, na verdade, é o associativismo. O que é que, na verdade, faz isso estar desconfigurado. Então, se eu não trouxer as grandes bancas para essa discussão, talvez eu não vá conseguir mudar. Claro. Porque o Supremo Tribunal Federal entende o pacta sunt servanda, né? Que o contrato ali entre as partes. Então, se alguém foi lá e assinou que eventualmente era associado, pode ficar configurado o que quiser. No caso concreto, que, a bem da verdade, isso não vai configurar nenhum tipo de relação diferente do associativismo. Eu acho que é trazer todos os atores para perto, os pequenos, os médios e os grandes, para que a gente possa construir uma nova relação a partir de princípios e valores corretos. Mas como é que você vai fazer nessa questão das prerrogativas? Tem uma pergunta aqui. Quais seriam as iniciativas para melhorar a defesa das prerrogativas dos advogados, especialmente nas comarcas do interior? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é criar duas diretorias diferentes. Eu vou criar a diretoria de prerrogativas e a diretoria de interiorização da advocacia. Porque o estado é dividido em 184 cidades, mas são só 29 subseccionais. Então, na ponta, eu vou ter uma sede em Petrolina que abarca uma cidade que está a 2 horas de carro para eventualmente chegar lá. Com essa diretoria de interiorização e com essa diretoria de prerrogativas, eu quero dar o remédio correto para a advocacia. Eu quero colocar na ponta, eu vou estruturar um modelo de delegacia de prerrogativas, em que eu vou, na verdade, convocar, intimar, remunerar advogados para funcionarem como delegados de prerrogativas. Então, qualquer tipo de demanda que aconteça, que importe em violação de prerrogativa, do CAIS até o sertão, você vai ter um delegado de prerrogativas responsável por aquela região que vai agir de forma imediata. Almi, mas eu vou ter receio de reclamar isso e aquilo. Veja, quando o advogado sabe na ponta que tem alguém sendo remunerado para a OAB para fazer aquele trabalho, eu tenho certeza que a gente vai criar, no mínimo, um caráter pedagógico. Porque o magistrado que eventualmente pensar, cogitar, e sem generalizar, a maior parte da magistratura é decente, honrada e respeita prerrogativas. Mas como em toda profissão tem exceções à regra. Assim como na advocacia, que majoritariamente é formada por bons profissionais, mas tem alguns que são exceção à regra também. Então,
Para esse magistrado que estiver lá no interior do estado, ele vai saber que tem uma delegacia de prerrogativas ali do lado. E que se acontecer alguma coisa, vai ter alguém para atuar em tempo real, alguém com coragem, alguém que não seja subserviente a nenhum tipo de poder constituído, que respeite todos eles, mas sem jamais ter a subserviência como princípio basilar. Almir, assim, hoje, olhando aqui para a advocacia pernambucana, quais são os maiores desafios que você vê que está sendo enfrentado aqui pela advocacia? E eu acho que a advocacia exige uma mudança de postura da OAB com relação aos poderes constituídos. Acho que a advocacia exige que a OAB abandone a subserviência com relação aos tribunais, e aí sem pessoalizar se é o de Justiça, o TRT, se é o federal. Eu acho que hoje os gestores da OAB, o que é que acontece na ponta? Minha opinião, tá? E respeito críticas em sentido contrário. O que é que acontece hoje? Tu tem um problema que é gigante, e é um problema da advocacia como um todo. Mas, ao mesmo tempo, quem está sentado na cadeira na presidência ou na diretoria tem processos ali de grande relevância naquele tribunal. E aí você diz, meu Deus do céu, se eu for lá e falar o que tem que ser falado, isso pode repercutir naquele processo que está lá. Como se os desembargadores ou desembargadoras ou juízes eventualmente fossem vincular uma posição institucional com um processo A, B ou C. Pô, isso não existe. Mas há esse receio, há esse medo, na verdade, que você tem que pisar em ovos antes de eventualmente abrir a boca para reivindicar alguma pauta que é da advocacia. Isso tem que acabar. Quem eventualmente tem medo de ser altivo por conta de processo pessoal que eventualmente tenha no tribunal A, B ou C, esse esqueça. Talvez ele possa ser, no máximo, um presidente de uma comissão de relações institucionais, mas jamais um presidente da OAB, porque não honra, eventualmente, os votos que foram depositados ou que venham a ser depositados em seu favor. Então, tem que acabar com isso. E tem que entender na ponta o que a advocacia quer. Por que a gente sabe o que a advocacia quer? A gente completou só em 2024. Esse dado foi passado hoje para mim. 1.000 reuniões ou encontros ou eventos como esse aqui, apenas em 2024. Almir, esse número é absurdo. 1.000 reuniões. Eu estava fazendo conta. Eu pedi até o ChatGPT para me ajudar ontem. ChatGPT, se foram 1.000 reuniões, me diga quantos dias eventualmente tivemos de 1 de janeiro até agora. Ele falou 280. Mas desses 280, quantos foram dias úteis? Ele, 201. Eu fiz a conta. Meu Deus do céu, 201 dias úteis. 1.000 dá quase 5 por dia. É muita coisa. Porque tem sábado, tem domingo e tal. Logicamente, 201 é sem um sábado, sem domingo e sem eventualmente feriados. Tem dias que a agenda é maior. Teve dias ao longo dessa jornada que foram 14 agendas. Teve um dia com 16 agendas, foi impressionante. Era de meia hora, tal, recebendo o pessoal do interior, fechamento de chapa, aquela coisa toda. Mas assim, a gente tem essa legitimidade porque a gente nunca parou de andar. Nunca parou de andar. Acabou a eleição, gente, faltou 0,75% dos votos para sermos vitoriosos naquele momento. No dia seguinte, ou eu ou Fernanda já estava caminhando, já estava ouvindo, já estava procurando entender o que é que estava certo e o que é que estava errado para manter a chama acesa. E essa chama, na verdade, virou uma labareda gigante, assim. É um movimento que a gente, de alguma forma, tem muito orgulho de fazer parte dele. Porque é um movimento que não envolve interesse pessoal disso ou daquilo. É vontade de ter a advocacia grande novamente. De ter a advocacia respeitada novamente. Eu costumo dizer que eleição é feito desfile de escola de samba. Você terminou hoje, você amanhã já acorda pensando na nova fantasia. Sim. Né? No novo projeto. E uma questão assim, que a gente ouve muito é a questão de você partidarizar a advocacia, né? Porque fulano é representante de qual partido, isso cria uma certa dificuldade e algumas questões de você trazer para dentro da advocacia a política partidária, né? Eu acho que isso é muito ruim. Muito ruim mesmo, tentar partidarizar o OAB, isso partidarizar a esquerda ou a direita, tanto faz. Então, assim, eu acho que essa gestão da OAB, por exemplo, partidarizou a OAB. É uma crítica pessoal que eu tenho. Basta você observar a condução do primeiro até, na verdade, o último dia. Tem fatos que eu só vou trazer à tona durante a formalização do processo eleitoral, mas eu acho que essa partidarização, seja à esquerda ou à direita, faz muito mal. Eu acho que as pautas que hoje estão conectadas ao Conselho da OAB são pautas que vão
para um mundo que, na verdade, que é completamente distoante do que a advocacia quer. Não que pautas como a diversidade não sejam importantes, sim, a gente tem que... Não que pautas de inclusão não sejam importantes, sim, mas eu acho que, de alguma forma, a gente tem que dizer a que veio. Qual é a pauta principal da OAB? Para que ela existe na essência? Para defender a advocacia. E quando a gente tem um tribunal de ética e disciplina maior do que a comissão de prerrogativas, alguma coisa, entender se isso quer dizer. Então, assim, eu falo com a legitimidade, eu sou advogado desde final de 2008. Da minha inscrição na OAB até a presente data, eu sou um advogado que nunca tive um processo disciplinar no Tribunal de Ética e Disciplina, veja. De quando eu me inscrevi na OAB até agora, início do processo eleitoral. Então, assim, não é que a gente queira, na verdade, algum tipo de vantagem para a OAB parar de fiscalizar. Até eu falo com a legitimidade que nunca precisou da OAB para absolutamente nada. Mas quando você tem um tribunal para punir, que é maior do que aquela comissão que eventualmente está para proteger você, eu acho que a gente diz muito a que veio a atual gestão. Eu acho que ela está completamente desconectada dos anseios da advocacia e por isso que ela vai ser aposentada nos próximos 40 dias. A gente viu que a pandemia, ela, vamos dizer assim, antecipou essa questão do uso da tecnologia no sistema judicial. Para mim, eu acho extraordinário. Eu acho fantástico também. Né? E aí, como a OAB, ela... O pessoal fala muito aí que nós estamos nessa transição ainda do online e o presencial, ou melhor, do presencial para o online. Como é que a OAB pode, assim, atuar garantindo essa transição tecnológica que não prejudica a advocacia? Porque, nem, assim, a gente, às vezes, vê escritórios pequenos que têm até dificuldade de ter uma internet boa, uma coisa para fazer. Vamos lá, nós temos 44 mil advogados ativos hoje no estado de Pernambuco. Se eu perguntar aos 44 mil quantos sabem usar as ferramentas tecnológicas, a inteligência artificial a seu favor, eu não vou ter 10% disso. Então, assim, mas o que é o IA? É ir lá no chat GPT, é ir na outra, nisso ou naquilo. Não, veja, não adianta ter uma Ferrari se a gente não sabe dirigir, se a gente não sabe eventualmente conduzir. Eu acho que a OAB tem que cumprir esse papel, especialmente na transição, de colocar para o advogado o que é que faz sentido. Então, a gente tem muitos professores, Jaimil, que está aqui do lado, é um craque em IA, entendeu? Certamente ele vai chegar a partir do ano que vem. Convidado para falar aqui sobre não, isso. Pode trazer, porque o homem é bom mesmo. Se não fosse, eu dizia você. Eu não, é meu amigo, é meu irmão e é craque. Então, o que vai acontecer na ponta a partir do ano que vem é que os advogados que são antenados com inteligência artificial, vão ser talvez a mola propulsora para a gente levar isso para os 44 mil advogados e advogadas ativas no estado de Pernambuco. Então, de alguma forma, meu amigo, meu irmão, Jaiminho Dantas, tenha certeza que você é parte fundamental na resposta a essa pergunta tão importante do nosso Charles. Eu tô falando... Avisar uma coisa, todo mundo tem conta em banco, não tem? Todo mundo aqui tem conta em banco para receber, seja num banco pequeno, médio, grande e tal. A partir do ano que vem, a conta da OAB você vai acessar no seu aplicativozinho. Você não está sócio da OAB? Você não está inscrito, ativo com suas obrigações? Você vai conhecer em tempo real as finanças da OAB. O que entra, o que sai, por que entrou, por que saiu, para fazer sugestões, para participar do orçamento, para fazer alguma ponderação. Hoje, se tu entrar no portal da transparência, é um balancete. Receita de um lado, despesa do outro e pronto. E acabou-se. E absolutamente nada mais. Sem explicar por que gasta, por que faz isso. Então, assim, tem muita coisa que está errada. E isso se deve, na essência, pela falta de transparência. Porque se fosse transparente e a classe cobrasse na ponta, não estava se gastando dinheiro como se está com questões que, na verdade, não tem nenhuma relação com a advocacia. Então, vai se ter uma prestação de contas diária Diária, é algo inédito na história do sistema OAB. Diária mesmo, para que o advogado possa entender na ponta o que entrou, o que saiu, por quê, o que é que foi colocado. Então, assim, vai ser um negócio assim fenomenal. A gente estima que para conseguir colocar isso na ponta, já que são 92 anos de um sistema analógico, anacrônico, teratológico, com até 6 meses de gestão a gente consegue entregar isso. Até o dia 30 de junho de 2025, cada advogado, cada advogada vai conseguir acompanhar na ponta. E mais do que isso, participar do orçamento da OAB. É uma espécie de orçamento participativo dentro do sistema OAB. No que eventualmente não tiver vinculação, na parte que for discricionária, eu quero a ajuda da classe para entender quais são as prioridades. Então, eu vou abrir muitas consultas públicas durante a gestão para que o advogado possa colocar na ponta o que é que ele quer com o dinheiro dele. Eu ouvi sugestões de fazer um clube da advocacia, como tem em Goiás. Eu ouvi sugestões, na verdade, da delegacia de prerrogativas, como tem em outros estados também.
Eu vi muitas sugestões, mas eu quero na ponta colocar para o advogado o tamanho do orçamento e o que é possível fazer com ele, e o advogado vai escolher na ponta. Então, independentemente de ser da minha vontade pessoal ou não, o que vai ser decisivo ou não é a vontade majoritária da classe. Eu sou um democrata por natureza, então, de alguma forma, eu acho que a democracia vai ser, na verdade, um alicerce muito importante para todos os atos de gestão. E democracia envolve não só participação, mas escuta ativa. Claro. É isso que a gente vai fazer. E assim, eu acho que o único momento formal aqui do podcast é que eu digo assim, agora são as suas... As considerações as finais. considerações, eu só estava vindo na minha cabeça razões finais. As suas considerações finais aí. Roger, Flávia, Jaiminho, toda a produção, muito, muito, muito obrigado pela oportunidade. Momentos como esse aqui, que traz uma leveza, uma energia, eu não sei nem explicar, mas assim, é um sentimento bom de que a gente tá no caminho certo. Vocês podem ter certeza que o Almi que vocês assistiram hoje aqui um pouquinho é o Almi do dia a dia. É o Almizinho para alguns, é o Juninho para alguns. É um cara que erra, que acerta, mas que quer o melhor. Eu acho que não só para si, não só para sua família, mas especialmente para toda a advocacia pernambucana. É um cara que tá com vontade de servir, de entregar. É um cara que aguenta pancada, porque a gente tem apanhado bastante do outro lado, nessas eleições que se avizinham, e a gente não responde. A gente tem que procurar de seguir em frente. E, de alguma forma, eu tenho muita certeza, muita confiança que esse é o ano da advocacia militante. Esse é o ano da advocacia militante, literalmente voltar a ser protagonista. Mas mais do que isso, Jaiminho, é uma possibilidade de alternância com muita responsabilidade. A gente montou um grupo que não é só Almi, é Fernanda, é Luciana Graçano, é Urbano Vitalino, é Bruno Tibúcio, é Eduardo Souza Leão. É tanta gente boa que assim, eu vou terminar sendo injusto e vou esquecer, na verdade, de muita gente, mas tem Tiagão Lapenda, Thomas Aragão, Luísa lá de Petrolina, Carol Tosaca, Rogéria, Mário Sérgio Galvão, Taizinha, Hanna, é tanta gente boa que eu vou terminar esquecendo, mas tudo que eu tô fazendo aqui, pessoal, não é por Almi, é por cada um de vocês, porque eu sei que vocês, tanto quanto eu, são apaixonados pela advocacia, e assim como a gente sabe que a situação atual é desafiadora, desmotivante, e muita gente quer desistir, a gente é o fiapozinho de esperança desse resgate da advocacia militante. Eu tenho certeza absoluta e inequívoca que no dia 18 de novembro de 2024, a advocacia vai dar a resposta que a classe, que as instituições, que a sociedade tão almeja. Vai promover essa alternância, uma alternância com responsabilidade, vai mandar para casa algumas pessoas que eventualmente achavam que a OAB não era casa de passagem, sim morada eterna. Então, a OAB não é morada eterna e nos próximos dias a gente vai poder falar um pouco mais sobre a pauta programa, sobre propostas, mas acompanha a gente, eu convido vocês a seguir nossas redes sociais, Almi Reis JR, convido vocês que estão aqui a seguirem também o podcast Papo Legal, a seguirem Jaiminho, a seguirem Flávia, a seguirem Roger também, porque eu tenho certeza que nos próximos dias tem muita coisa boa para acontecer, mas mais do que nunca, antes de me despedir, eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade e deixar muito claro, olhando para cada um de vocês, que esse é o ano da advocacia fazer história, e essa história passa não é por Almi, é por esse grande grupo de renovação que quer tanto fazer o bem em favor da advocacia e de toda a sociedade pernambucana. Muito obrigado. Na época de discutir, não que só nessa época a gente discute a advocacia, mas nós estamos numa discussão mais contundente, porque nós temos eleições, agora 18 de novembro, a eleição para a OAB, seccional e subseccional, e também teremos a eleição do 5º constitucional, que nós vamos fazer também alguns podcasts com alguns candidatos. E hoje nós estamos recebendo a vice-presidente da OAB, a pré-candidata à presidência da OAB, professora, advogada, Ingrid Zanella, está aqui com a gente. Charles, meu amigo, antes de tudo, queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast. É muito importante para mim, né? Não só pelo carinho que tenho por você é um advogado, uma referência para todos nós pernambucanos, mas também por ser um espaço para a gente conseguir dialogar sobre a advocacia.
Todos nós, pernambucanos, né, sabemos a importância de termos uma profissão sempre valorizada, e para isso a gente precisa de estrutura, precisa de compromisso, precisa de serviço prestado, de compromisso com a advocacia do Cais ao Sertão. Então, eu estou muito honrada em poder vir aqui, antes de tudo, para prestar contas da gestão desse triênio, né, que estamos quase encerrando com meu amigo Fernando Ribeiro, nosso presidente Fernando Ribeiro, mas também conversar sobre o futuro e sobre a importância de valorização da nossa profissão. E estou muito feliz aqui em estar ao lado de Magna, que com Vai ter uma surpresa. A primeira pergunta, que é um clichê já. O que foi que levou, você já me disse, mas o que foi que levou você a fazer a opção pela carreira jurídica, né? Charles, eu vou lhe contar uma história que eu acho que o direito me escolheu, né? Eu sou uma pessoa que tem amizades muito longas, né? E a minha primeira atuação como advogada foi junto às minhas amigas de escola. Eu sempre era advogada de todas as minhas amigas do colégio salesiano, estudamos em um colégio religioso, né? Então, era um colégio regrado, né? Mas com muita empatia, Tradicional, com muito colégio em amor, Recife. exatamente, um colégio muito tradicional. E desde pequena eu tinha a necessidade de defender as minhas amigas. Isso no colégio se popularizou, né? Toda vez que alguém era expulsa de sala, chama a Ingrid que ela resolve, né? Então, eu tinha um poder ali de conversar com os professores e organizar toda a estrutura educacional das minhas amigas. Essa necessidade de defender, de fazer mais, de promover a justiça, me tomou desde pequena. E quando eu fui fazer vestibular, eu não tinha nenhuma dúvida que eu queria fazer direito. E fiz um curso, né, tranquei algumas vezes, porque queria, né, conhecer outras culturas, queria viajar. Mas, quando eu me formei, eu tinha certeza que eu queria ser advogada e seguir a carreira acadêmica. Porque o direito, para mim, ele é uma ciência de transformação social. A gente pode, de fato, mudar a vida das pessoas e mudar para melhor, né? As pessoas confiam nos advogados direitos mais sensíveis, confiam em nós a liberdade, a segurança, a sua dignidade, né? Então, a gente precisa estar muito atento a essa confiança que é dada a nós para desempenhar sempre com muita altivez e ética a nossa profissão. Por isso que a gente não pode negociar prerrogativa, Claro. a gente não pode negociar a valorização da profissão, a nossa independência, porque isso macula a democracia como um todo. Então, eu sou apaixonada pelo direito, devo tudo que tenho à minha profissão, que dividi não só na advocacia, mas também seguir a carreira acadêmica, como você mencionou. Sou professora da Federal de Pernambuco, professora de Direito há 11 anos, né, mais de 11 anos até, e tenho muita honra em atuar nesse segmento. A gente está num momento de eleição. E, assim, o que lhe motivou a concorrer à presidência da OAB Pernambuco? E, assim, que você pudesse falar quais são as principais propostas que você pretende implementar caso você ganhe a eleição agora, dia 18 de novembro. Meu amigo, falar de OAB para mim é falar de um tema com muita paixão e muita sensibilidade, né? Eu me dedico à instituição já há alguns anos. Fui vice-presidente na gestão de Bruno, sou vice-presidente nessa gestão e entrei na OAB de uma forma muito casual. Entrei na OAB quando me formei, porque meus pais não são advogados, eu não venho de uma origem jurídica, e eu percebi que para montar o meu escritório e ter uma clientela, eu precisava ter um know-how e precisava fazer networking, conversar com outros advogados, aprender. Então, eu apareci na OAB, na gestão de Henrique Mariano, propondo a criação de uma comissão, e ele, de uma forma muito gentil, não só criou a comissão, como me nomeou presidente. E foi assim que eu entrei na OAB. Quando eu entrei na OAB, eu descobri que a OAB ela tem uma função social no mundo como um todo, no estado de Pernambuco como um todo, além da advocacia. Nós temos, se formos parar para estudar a lei da advocacia, o nosso estatuto, nós temos a função, por exemplo, de defender o Estado Democrático de Direito, de promover direitos humanos e de, principalmente, defender as prerrogativas e a independência da advocacia. Então, a OAB é um instrumento fortíssimo na promoção de igualdades e na valorização e defesa das nossas profissões. Quando eu comecei a minha carreira, eu não tinha dinheiro para ter o meu próprio escritório, então comecei a minha carreira num coworking. Todas as dificuldades que a sociedade, a advocacia como um todo passa para conseguir evoluir, crescer, eu passei.
Então, passei pela necessidade de começar no coworking, de ter um cliente, de lutar para tentar captar, de fazer networking, né, como era possível, e de ratificar meu nome dentro do universo jurídico. Então, a gente tocou vários projetos que são o coração da advocacia de hoje. Você tem uma ideia, Charles, nessa gestão da OAB de Pernambuco, nós inauguramos 21 coworkings. E o maior coworking, ele fica na Domingos Ferreira. O advogado, não só o jovem advogado, o advogado e a advogada precisam ter um espaço digno para trabalhar. E hoje em dia, se você for para Águas Belas, para Caruaru, que é o segundo maior coworking criado pela OAB de Pernambuco, né? Se você for para Domingos Ferreira, Garanhuns, Cabo de Santo Agostinho, Paulista, Palmares, você vai achar uma estrutura para trabalhar, né? Ninguém sabe, porque às vezes a gente nem divulga tanto a quantidade de defesas de prerrogativas que a gente faz. Às vezes a gente nem divulga para proteger um colega advogado, né, que a gente precisou entrar no processo criminal para defendê-lo, etc. Mas o trabalho da gente, às vezes, ele é público, às vezes ele é cada vez mais discreto para proteger a dignidade do advogado. Tudo isso que a gente sabe, que a gente fez pela advocacia pernambucana, me enche de muita motivação, porque eu acredito que a gente pode fazer mais. Eu acredito que a gente pode agregar a advocacia através de uma nova perspectiva de renovação, que é a renovação que todo mundo quer. A novidade com um compromisso. Porque eu já fui testada pela classe. Né? Fui eu que estava 15 dias em Caruaru, junto com o presidente Fernando, com o ex-presidente Saulo e Felipe Sampaio de Caruaru, lançando o segundo maior coworking do estado de Pernambuco. Fomos nós, junto com o presidente Fernando Ribeiro, que logo após a pandemia elegemos a sede de Caruaru como prioridade. Né? E dedicamos toda a nossa estrutura e os nossos esforços a construir uma sede digna da advocacia de Caruaru. Caruaru merece. A advocacia de Caruaru é forte, é honrada e merece sempre a nossa atenção e a minha especial atenção, e esse é um compromisso. Então, quando a gente percebe o que é possível se fazer com o AB, coworking, trabalhos de assistência, né? Muita gente pergunta, mas vocês estão... a OAB precisa dar assistência para advogados? Veja, eu não posso medir a advocacia com a minha régua. Claro. Eu tenho que conhecer a realidade da advocacia do Cais ao Sertão. Eu tenho que entender que o que a advocacia precisa em Recife não é necessariamente o que a advocacia precisa de Araripina. Não necessariamente o que a advocacia precisa de Garanhuns. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade para entender, por exemplo, que eu preciso ter uma estrutura de consultórios para advogados que não têm condição de ter plano de saúde. E eu tenho que ter na OAB. A gente, por exemplo, nós temos nutricionista, urologista, clínico geral, que o advogado ele pode utilizar sem qualquer tipo de custo. Vacinação para proteger a nossa saúde. Bolsas de pós-graduação para aquele advogado e advogada que não tem condição de arcar. E para toda a advocacia, essa defesa das nossas prerrogativas, que é o nosso trabalho diuturnamente e principalmente defesa dos nossos honorários. Então, eu acredito que nós tivemos uma gestão de êxito, né, que conseguimos levar, né, serviços e melhorias, criamos, né, 4 subseccionais, inauguramos 9 sedes em Pernambuco. Se for para Salgueiro, a sede de Salgueiro está linda, de Caruaru, que foi inaugurado na gestão passada, está linda, e é merecida, a classe merece. Como é que eu vou tirar isso da advocacia? Não posso. Precisamos conhecer e levar o advogado, ir onde o advogado está, ouvir a classe e levar o que o advogado precisa. Eu acredito que eu conheci muito a advocacia nesse meu período de gestão na OAB e também em face da minha trajetória. Montar um escritório só, num coworking, com um cliente, com muita luta, sem dinheiro para alugar uma sala, né? Entender essas dificuldades, óbvio que fez em mim criar uma empatia maior para desenvolver melhorias para a advocacia. Então, eu esperei o meu momento. Eu acredito que a advocacia está preparada, né, e a advocacia merece mais, e se nós fizemos tão bem até agora, é óbvio que faremos ainda melhor. Né? Isso eu queria só ratificar que o que nos move é esse melhor dos propósitos em prol da valorização da advocacia pernambucana. Essa questão das prerrogativas eu costumo dizer, eu acho que eu vou dizer pela terceira vez aqui, porque estou recebendo mais advogado, que eu costumo dizer o seguinte: se eu morrer e tiver que reencarnar e voltar, eu quero voltar como advogado. Eu sou advogado por opção, eu não sou advogado porque fiz o concurso e não passei na magistratura, eu nunca quis, que sou advogado. E a gente vê que algumas pessoas, eu tenho acompanhado algumas colocações sobre essa questão de fortalecer as prerrogativas. E até teve nos passou aqui, falou
inclusive de criar delegados em subseccionais, em regionais, para defender a prerrogativa, como se hoje não estivesse acontecendo. Por isso que é tão importante a gente conhecer o sistema OAB. Né? Nessa gestão, nós criamos o Núcleo de Defesa das Prerrogativas e em todas as subseccionais nós temos delegados de prerrogativa que trabalham 24 horas com um telefone fornecido pela OAB. Então, esse telefone ele jamais pode ser desligado. A gente só pode falar em futuro da advocacia quando a gente conhece o presente e conhece os serviços que a OAB já presta. Então, é muito bom saber que alguém está pensando em fazer o que a gente já fez. Já fez e fez com sucesso. Todas as 29 subseccionais da OAB de Pernambuco possuem a defesa das prerrogativas. Há um telefone que funciona 24 horas, né? Há uma pessoa responsável por isso. E é óbvio que isso foi feito, porque se temos 29 subseccionais, cada uma delas tem que ter uma central para a defesa daquelas prerrogativas. Eu tenho que entender a minha limitação locacional. Se eu tenho uma comissão estadual em Recife, eu tenho que ter um delegado em uma comissão situada em Araripina, em Uricuri, em Caruaru, em Garanhuns. Né? Então, isso já foi feito e, sem sombra de dúvidas, é um processo que tende só a avançar. Você tem uma ideia, nós criamos o Núcleo de Defesa da Central, a Central de Defesa das Prerrogativas nessa gestão. Fornecemos um telefone, criamos todos os representantes delegados das prerrogativas nas 29 subseccionais e criamos também o Núcleo de Defesa das Prerrogativas da Mulher Advogada, porque fizemos um censo e descobrimos que, infelizmente, as mulheres advogadas sofrem ainda muita violação de suas prerrogativas, por incrível que pareça, até mais que os homens. Pensando nisso, ouvindo a classe, conhecendo a advocacia, nós criamos, além da central, além das 29 centrais de defesa, nós criamos também um núcleo de defesa das prerrogativas da mulher advogada, que funciona. Tudo isso eu estou falando que funciona, Charles, porque hoje na OAB de Pernambuco nós temos um andar inteiro destinado à defesa das prerrogativas. Isso será sempre a nossa bandeira. Ingrid, assim, o que é que você pensa na questão de fortalecer a advocacia aqui no Estado? E pegando um gancho nessa questão de alguns artigos que escreveram aí, que disseram que a gestão era muito subserviente ao Poder Judiciário, que servia para tirar foto, aquela coisa que todo mundo leu. Né? Eu queria que você se posicionasse em relação a isso aqui. Mas veja, eu fico muito feliz aqui quando a gente pode falar sobre pautas sensíveis. Nós estamos em um período ainda pré-eleitoral, né? Não há registro de chapa, então todo o nosso papo aqui ele é um diálogo para a instrução da advocacia mesmo. Nesses últimos anos, a OAB de Pernambuco foi 21 vezes ao CNJ. Mas as pessoas, eles gostam, né, de falar que a OAB não faz nada, porque criticar é muito fácil. Difícil mesmo é dar exemplo e fazer. Todo caminho, todo espaço que a gente ocupa, né, todo local de chefia, né, de destaque de gestão que a gente ocupa, Charles, eu acredito que a gente pode mostrar o que a gente pode fazer. Né? Eu, quando fui presidente da comissão, consegui tocar vários projetos como presidente de comissão. E aí as pessoas diziam, se Ingrid consegue fazer algo como presidente de comissão, quiçá como vice-presidente. E ingressei com mais projetos como vice-presidente e, quiçá, se Deus quiser, em voos mais altos. Mas nós ingressamos 21 vezes no CNJ. Recentemente, em setembro, esse ano entramos 2 vezes. Em setembro entramos novamente, para possibilitar que houvesse acesso, inclusive, à diretoria civil, porque todos nós, eu sou advogada militante, né? Então eu sei as dificuldades para despachar para um processo ser impulsionado. Todos nós sabemos como isso funciona. Então a OAB, ela busca não só o diálogo, a construção, mas quando é necessário, a gente irá ao CNJ quantas vezes forem necessárias. E todo mundo que acompanha a minha vida política e acompanha a história da OAB sabe que isso é uma realidade, não uma mera promessa. O que a gente pode se compromissar e defender é que a OAB sempre lutará pelo acesso à justiça do advogado, pela sua independência, né? E que não haja nunca violação das prerrogativas. Mas nós estamos lutando, inclusive 21 vezes no CNJ, possibilitando que a advocacia seja ouvida e que o Tribunal de Justiça de Pernambuco consiga se moldar mais às necessidades reais da nossa advocacia. Mas uma advocacia valorizada, então, prestando contas aqui que fomos ao CNJ,
esse ano, e tá tudo lá no site da OAB, pessoal, pode olhar lá, tem os PCAs que entramos no CNJ, né? Inclusive existe hoje o plantão do judiciário após as 14 horas em dias úteis, porque foi uma conquista da OAB na última ação, né, que entramos no CNJ, então já foi uma conquista da OAB de Pernambuco, esse plantão judiciário, né? Sabemos que está difícil, estamos aí em nítida negociação, tanto que fomos novamente ao CNJ e vamos quantas vezes forem necessárias. Mas a valorização do advogado, ele passa por alguns pilares. Primeiro é o acesso à justiça. Nós temos que ir ao judiciário, a Justiça Federal, estadual, né? Todas elas precisam trabalhar para a gente poder gerar o nosso ofício. Trabalhar, despachar, promover, dar satisfação ao nosso cliente. Segundo é a defesa dos honorários. Porque a gente precisa receber honorário de forma digna, rápida, porque é o nosso ganha-pão. É como eu pago as minhas contas, né? A gente vive de honorário. E nessa gestão nós conseguimos ter uma defesa dos honorários, inclusive ingressando em processos que os advogados alegavam que existia violação ou arbitramento equivocado dos seus honorários. Foi uma inovação do Código de Processo Civil. Então, nós ingressamos nas ações dos advogados para advogar em defesa dos honorários. Foi uma inovação desta gestão, por causa de temas aí do STJ, honorário por equidade, redução, etc. e tal. Então, a gente precisa não só ter acesso à justiça e um tribunal que funcione e nos respeite, como receber os honorários, uma gestão que atuamos muito em defesa da pauta de honorários, como ter a defesa das nossas prerrogativas. E, além disso, a gente precisa ter capacitação e valorização para poder se atualizar e utilizar tudo que está ao nosso serviço como tecnologia e inovação ao nosso favor. Então, a gente pode acreditar que em breve, quando for o momento eleitoral oportuno, né, teremos projetos para tratar sobre todas essas pontes que unem a advocacia ao mundo atual e que possibilitam que a gente trabalhe de forma digna, né? E eu queria que todos que estão nos ouvindo, que têm esse interesse político na OAB, que é a nossa casa, a OAB é nossa, a OAB não é de Ingrid, não é de Charles, não é de Fernando, a OAB é nossa e sempre será. E ter dos advogados esse pertencimento temos que ter esse pertencimento e temos que ir à OAB, temos que procurar a OAB, temos que ajudar a OAB, né? Ir lá, criar uma comissão, tocar um projeto, elencar um problema, né? Direcionar uma solução, porque a gente não tem condição, às vezes, de saber tudo que está acontecendo. Então, a advocacia é nossa ponte. Eu quero que a OAB seja lembrada como a casa da cidadania e que toda advogada e advogada se sinta pertencente. Se Deus quiser, em breve, e como sempre foi, toda voz será ouvida e todo mundo se sentirá representado na OAB de Pernambuco. Quero até agradecer aqui aos colegas. Eu falar um pouco sobre o quinto, mas assim, a gente tem ouvido assim, alguns comentários. Hoje eu costumo dizer que antigamente, quando os processos eram físicos, a gente precisava ir mais no fórum, a gente ouvia mais fofoca. Hoje até que diminuiu um pouco, né? A gente contava com os advogados, contava mais piada. Mas assim, as pessoas falam, por exemplo, que nós precisamos trazer a advocacia mais para uma realidade, né? Como se algumas candidaturas estivessem alinhadas, e aí ligam até a sua, questão de grandes escritórios. As candidaturas seria uma candidatura alinhada a grandes escritórios e afastar um pouco dessa da advocacia, aquele advogado que tem a vida mais sacrificada e tudo. E assim, como é que você vê essas colocações que o pessoal tem feito? Veja, Charles, o meu escritório é pequeno. Eu tenho o meu próprio escritório, né? Como eu mencionei aqui, minha carreira começou do zero, né? Eu montei o meu escritório num coworking, né? Passando aí por todas as dificuldades, se é a dificuldade de captar clientes, se é a dificuldade de ter conta para pagar, né? Se é a dificuldade de se firmar na advocacia, de querer fazer um curso, não conseguir, de fidelizar clientes, de cobrar honorário. Publiquei até recente um livro, tá lá na minha página do Instagram, meu Instagram é @ZanelaIngrid. Você vai lá, tem um linkzinho do livro, os 7 erros que eu cometi no início da minha carreira, para você não cometer e não repetir. Então é muito bom. Eu vou comprar, que eu tô precisando. É de graça, gratuito. Baixa lá,
Baixa lá, é gratuito. É bom que você escreve a segunda versão, porque com certeza você sabe, tem muito mais a ensinar do que eu, meu amigo, pela sua experiência. Mas eu comecei a minha carreira do zero, então eu consigo entender quais são os problemas reais da advocacia. Né? Não tenho pais advogados, né? Lutei muito para a ratificação da minha profissão. E nós temos aqui 2 lutas da OAB de Pernambuco. A primeira foi o piso. O piso da advocacia foi uma conquista nossa. Nós instituímos o piso da advocacia, que é um valor, inclusive, reajustado ano a ano. A lei estadual de Pernambuco que estabeleceu esse piso e deve ser seguido por todos os escritórios. E também lutamos contra a precarização da advocacia no nosso estado. Temos projetos, temos campanhas para isso. Né? Então, assim, eu acredito que o eleitor, né, o jovem advogado, não só que me conhece, que vai ler meu livro, que leu meu livro, que sabe dos nossos projetos, sabe como a gente focou na advocacia que precisa de uma assistência. Não à toa, nós instituímos 21 coworkings em todo o estado de Pernambuco. Isso é exatamente para o advogado que precisa ter uma estrutura e um local para trabalhar. Eu sei disso porque eu precisei. Claro. E há 16 anos não existia coworking da UAB. Infelizmente, queria eu que a gente tivesse. Foram 14 parlatórios, até em Buíque, no Presídio Feminino, nós construímos parlatório porque era uma demanda da classe. Então, essas notícias falsas, eu acredito que a advocacia não precisa passar por isso, até porque somos todos aqui conscientes e vamos poder analisar isso, pesquisando quem são as pessoas que estão permeando chapas, pesquisando quem são os reais atores, se existe um elo de uma pessoa com o outro, né, para poder identificar quais são os escritórios aí e as candidaturas que estão sendo patrocinadas por grandes ou não escritórios. E lembrando aqui que eu não tenho nenhum tipo de compromisso com o erro e muito menos compromisso com a injustiça. Né? A minha profissão e a minha trajetória profissional já mostrou que o correto é o correto, independente do lado. Né? Sou professora da Federal, funcionária pública há mais de 11 anos, nunca respondi qualquer tipo de processo, né? Tenho uma carreira completamente bem avaliada, não só na instituição pública, como na minha advocacia, e a gente tem que lembrar aqui que as palavras elas devem ser averiguadas por nós, advogados e advogadas. Eu nunca fui filiada a qualquer partido político, não tenho nenhuma dependência político-partidária, tenho independência e não tenho compromisso com o errado. E quem acompanha a minha jornada, quem acompanha o trabalho da OAB de Pernambuco, sabe que nada vence o trabalho. Não é notícia falsa, não é tentar induzir a advocacia a erro, que aqui todos nós somos conscientes e sabemos procurar aonde está a falha, aonde está o erro, averiguar o passado de cada um de nós para saber quem tem mais para fazer pela advocacia. Muito bem, mas a questão da tecnologia, porque você não, que você é jovem, mas eu comecei na máquina de escrever, que quando foi a máquina elétrica, já foi um avanço. Quando a gente conseguia colocar uma procuração e já saía a procuração, já era um negócio de alta tecnologia. E a gente vê ainda que tem uma dificuldade de alguns profissionais nessa questão de ter a tecnologia como seu aliado na profissão. O que é que você imagina e também em relação à gestão, porque a gestão de Fernando, é uma carta convite, vamos dizer assim. Prestação de contas no mínimo, né? Então, assim, essa relação advocacia e tecnologia, como é que a OAB Pernambuco tem tratado isso? Veja, a gente informatizou e trouxe a tecnologia para dentro da instituição, nos nossos processos da OAB, a obtenção de certidão, hoje em dia são todos eletrônicos, nós conseguimos fazer isso. E para fora dos nossos muros, a gente criou instrumentos e plataformas próprias da OAB de Pernambuco para facilitar o dia a dia da gente. Um deles é a nossa ferramenta Banco de Talentos. Né? Nós criamos uma plataforma... Eu achei extraordinário, o Fernando falou disso. Muito legal essa plataforma, a plataforma que ele integra vagas de trabalho ou
oportunidades e você pode cadastrar o seu currículo e quando a vaga lhe interessar, o advogado e a advogada, ele pode ir lá tentar se candidatar àquela vaga. Então, é uma possibilidade da gente estimular a empregabilidade para os advogados que estão buscando uma carreira e, principalmente, ajudar a advocacia correspondente. Porque também você pode cadastrar ali locais para atuar como advogado correspondente, advogada correspondente de um determinado local. Então, é uma plataforma nossa, criada por a gente, para promover essa inclusão e essa maior empregabilidade da advocacia, ajudando sempre a advocacia do interior, principalmente no que concerne a, caso tenham interesse em ser correspondentes em determinada região. Nós também instituímos nessa gestão a primeira pós-graduação em Ciência e Tecnologia com o SESI School, né, trazendo questões emblemáticas de como podemos aprimorar a nossa profissão com o uso da tecnologia. O chat, né, todo o chat GPT, como a responsabilidade civil diante de despersonalizados, moedas alternativas, né, como LGPD, risco cibernético, como isso está acontecendo e quais as repercussões que isso traz para o mundo da gente. Eu lembro, Charles, quando a gente teve aquela propaganda da Elis Regina, utilizando deepfake, que foi proibido, inclusive, por uma resolução do TSE a ser utilizado em eleições, por razões óbvias, porque promove o fake news. E todos nós democráticos, nós queremos evitar a divulgação de fake news, que é um desserviço à democracia do nosso país, né? E a gente achou a propaganda muito bonita e depois ficamos com várias dúvidas. O que pode, o que não pode, qual o critério para a utilização de um direito de personalidade. Então, instituímos aqui a nossa primeira pós, fechamos um convênio com a faculdade Unicap. Mandar um abraço para a diretora, professora Karina, né? Fechamos um convênio para que a advocacia tivesse 10 bolsas de 50% no mestrado profissional em inovação e tecnologia. Então, buscamos ter nessa gestão vários itens relacionados à inovação e tecnologia. E é óbvio que não tem como a gente não avançar, né? Queremos que os serviços fiquem cada vez mais propícios para o advogado e queremos que o advogado tenha em um aplicativo acesso a IAs que podem facilitar o seu dia a dia de forma gratuita, que às vezes a gente não sabe nem onde procurar, isso deve estar na palma da nossa mão. Então, vamos investir em tecnologia, vamos investir em capacitação para a gente utilizar o que está a nosso favor, ratificar o mestrado junto com a Unicap e a nossa pós-graduação junto com o SESI School. Questão da diversidade, né? Como é que eu sei que nessa gestão de Fernando já houve um olhar muito cirúrgico, né? Muito que eu não tinha visto nem em outras seccionais, nem não me lembro em gestões anteriores. Então, como é que você pretende, desculpe, promover a inclusão e a diversidade dentro da OAB Pernambuco, especialmente em relação às mulheres, minorias, o que é que passa aí na cabeça da doutora Ingrid Zanella? Charles, é muito importante a gente mencionar o que a gente já tem, né? Na gestão passada, nós conseguimos conquistar a paridade e a cota racial dentro da OAB de Pernambuco. Então, hoje, nossa chapa, né, nossa diretoria, nossa estrutura, ela é composta de 50% por mulheres e 50% por homens, a paridade, né, que é um valor, e 30% pelas cotas raciais, pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas. Nós temos também comissões que visam essa maior representatividade. Temos uma comissão da mulher advogada, e temos a Comissão da Igualdade Racial. A gente promove, para você ter uma ideia, inclusive na OAB de Pernambuco, nós promovemos feiras de empregabilidade. É outro instrumento em prol da advocacia. E nós promovemos nessa gestão, de forma pioneira, através da Comissão de Igualdade Racial, nós promovemos a feira de empregabilidade, inclusive para pessoas pretas e pardas, promovendo aí uma maior representatividade por parte dos escritórios. Aprovamos nessa gestão também, e eu quero colocar em prática isso na próxima, se Deus quiser, né? Vamos colocar em prática. Aprovamos o selo do escritório amigo da mulher advogada. Aí a gente vai identificar através de políticas de inclusão e afirmativas a igualdade salarial, a proporcionalidade, se temos mulher em alta gestão, seguindo aí os padrões de outros escritórios e padrões do mundo para identificar se um local ele é ou não inclusivo.
lançamos recentemente o selo e ainda não conseguimos colocar em prática a concessão dos selos a escritórios em Pernambuco, mas eu espero fazer isso em breve, no futuro próximo, promovendo uma maior igualdade. Nós também temos que fazer cada vez mais campanhas de igualdade salarial, campanhas de inclusão e representatividade, né? E principalmente continuar e ampliar projetos que já possuímos, como o Maternidade Legal, que traz descontos na anuidade para mulheres grávidas no primeiro ano e lactantes. Também o Núcleo de Defesa das Prerrogativas da Mulher Advogada, que é muito importante para a advocacia como um todo. O Maternidade Legal, o Núcleo de Defesa, a paridade, né? Vários projetos. E a rede de apoio a advogadas vítimas de violência doméstica. Infelizmente, nós sabemos que isso é um problema na sociedade e aflige todas, independente de raça, classe social, pode afligir, infelizmente. Da delegada em São Paulo? Exatamente, é muito triste como isso acontece nos dias de hoje, né? Crimes de ódio, crimes de gênero, né? E nós temos na OAB de Pernambuco, junto à Caixa de Assistência, uma rede de proteção a mulheres advogadas e estagiárias vítimas de violência doméstica, onde a OAB de Pernambuco fornece estrutura, quarto, psicólogo, assessoria jurídica, hotel, para que a mulher saia daquele ambiente violador e consiga promover a sua independência em todos os aspectos. Então, vamos ampliar principalmente a valorização, empregabilidade e igualdade salarial e a defesa, claro, da mulher advogada como um todo. Muito bem. Então, como é que você, Ingrid Zanella, vê inclusive essa indicação para o quinto, porque tem até críticos também em relação a isso, né? Tem pessoas que... Vão ter compromissos que eu e Fernando nós tínhamos na eleição dele, era promover uma maior igualdade nas listas do quinto. Né? E em 2022, quando eu e Fernando nós assumimos, né, ele como presidente da OAB de Pernambuco, no primeiro semestre de 2022, nós aprovamos uma resolução na OAB de Pernambuco, ou seja, mais de 2 anos, nós aprovamos essa resolução, determinando que a vaga do quinto, né, ali, ela seria composta de forma paritária, né, sendo 3 homens, 3 mulheres, e nessa cota aí 30% de pessoas pretas ou pardas, ou seja, um homem negro e uma mulher negra. Né? Nós fizemos isso em consonância com o Conselho Federal, né, que está votando, inclusive, essa mesma disciplina nesses dias atuais, e fizemos seguindo também outras seccionais, seguindo o pioneirismo pernambucano. A OAB de São Paulo acabou de fazer a vaga do quinto e fez exatamente como Pernambuco, com a paridade de gênero, né, e com a cota racial. Isso é muito importante, porque na última lista sextupla em Pernambuco, do Tribunal de Justiça, nós tivemos apenas uma mulher concorrendo, né? E não tivemos, até hoje, nenhuma pessoa negra formada na lista. Então, a OAB de Pernambuco tinha esse compromisso. Na primeiro semestre do primeiro ano da gestão, em 2022, aprovamos. Essa conquista ela foi celebrada por toda a advocacia pernambucana, né? Todo mundo gravou vídeo, celebrou, porque nós estávamos seguindo aí um pioneirismo nessa paridade, nessa cota racial, e fizemos essa cota racial através de um comitê de heteroidentificação. Mais uma vez, nós não estávamos inventando a roda. Seguimos aí o que está previsto e o que foi feito pelo próprio Tribunal de Justiça de Pernambuco no concurso que ele fez para magistrado recentemente, que eu até fui na banca da comissão organizadora do concurso para juízes e juízas aqui de Pernambuco. Então, nós contratamos e fizemos um convênio com a mesma comissão de heteroidentificação para identificar quem é preto, quem não é, quem é pardo, quem não é negro, né? Porque a autodeclaração, às vezes, não é suficiente. Né? Para você ter uma ideia, eu não me considero uma pessoa branca, acho que eu sou parda, mas eu acho que eu não sou vista como parda. Então, eu não faço jus à cota. A lógica, quando tem uma comissão de heteroidentificação, é basicamente essa, né? Eu entendo e respeito, porque é para promover a igualdade quem já sofreu algum tipo de preconceito com a sua cor. Então, a cota racial, ela precisa ser vista por essa comissão de heteroidentificação. Então, foi uma forma que nós, da OAB de Pernambuco, tentamos
incentivar a candidatura de mulheres advogadas, porque muitas, quando conversavam comigo, diziam: Ingrid, eu não quero nem me inscrever no quinto, porque eu sei que não vai ter Não vaga, existia nenhuma eu sei motivação, né? que tem um preconceito, podem não querer votar em mim. Então, o principal atributo da formar uma lista paritária era exatamente incentivar candidaturas de mulheres, e mulheres fortes. A nossa lista, a lista de mulheres e homens, advogados e advogadas do quinto, é uma lista muito boa. Temos profissionais extremamente qualificados, né? Eu quero que eles tenham paridade de armas nessa competição, né? Não vou me manifestar sobre nenhum agora publicamente, então eu quero que eles tenham paridade, concorram aí, mas é lógico que a paridade e a cota racial são políticas afirmativas importantes e que já foram realizadas em outras seccionais, como São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, e fluiu de forma muito, muito perfeita. Então, a gente fica muito feliz em Pernambuco de ter esse pioneirismo, né, promovendo que a lista que sairá da OAB é uma lista pioneira, uma lista nunca vista no estado de Pernambuco, né? E a gente espera que o tribunal, ao escolher a lista tríplice, siga também o pioneirismo para a nomeação da governadora Raquel, nossa querida governadora Raquel Lira. Mandar um abraço aqui. Eu acredito que é muito importante para a gente ter, né, uma igualdade dentro da formação de um judiciário, que a gente tem advogados vindos do Ministério Público, membros do Ministério Público e membros da advocacia, né? Até para ter aquela visão de saber as nossas dores, de saber como é importante a gente ter um processo célere, julgado, né? Ter as defesas das nossas prerrogativas e, principalmente, o arbitramento correto dos nossos honorários. Então, ter esse representante da advocacia dentro de uma corte é saber que a nossa causa, em regra, será sempre lembrada. Alguém que vai estar preocupado quando tentarem reduzir o tempo da sustentação oral, alguém que vai levantar a bandeira e dizer: epa, não, sustentação oral é uma arma importante de defesa para o advogado, não vamos reduzir o tempo. Ou alguém que tentar publicar alguma norma que viole o arbitramento de honorários, alguém que diga: não, honorário é verba alimentar, o advogado tem direito, ou facilite, através de tecnologia, o pagamento de alvará por Pix, que é outra luta que nós temos junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco. Agora, acho que a semana, a questão de até R$50 mil, né? Isso, exatamente, era uma luta que a gente tinha, né, para que isso acontecesse. Fizemos várias reuniões para implementar isso aqui. Então, esse membro da advocacia, claro que ele será, a partir desse momento, imparcial, ele não terá lados, ele deve julgar com base na lei, de forma razoável, proporcional, ética, né, e célere, mas ele tem que lembrar que, antes de tudo, ele é um representante da advocacia dentro de uma corte julgadora, garantindo nossas prerrogativas, nossos honorários e a nossa independência. E que a gente não está pedindo favor, né? Nós tivemos um caso de uma advogada, eu não lembro o estado, eu até gravei um vídeo no meu Instagram sobre isso, que uma advogada que estava grávida e solicitou a preferência na realização da sustentação oral. Isso é um direito garantido por lei. Você não pede, você indica o seu direito e requer a aplicação do direito ao seu caso, a subsunção normativa. Não era para sequer ter uma polêmica. Daí o desembargador negou. As pessoas que estavam na audiência ali, na sessão de julgamento, todas dizendo: eu sei da minha vez, eu sei da minha vez, eu sei da minha vez. E mesmo assim o desembargador negou e obrigou o advogado. Obrigou não, porque ele disse: constitua um substituto na hora. A nossa profissão, ela é substituível a qualquer tempo, de qualquer forma, né? Então tivemos um exemplo de como isso não é um favor, isso é um direito estabelecido em lei e deve ser fiscalizado e executado não só pelos desembargadores advindos do quinto, mas por qualquer cidadão que tem a missão de julgar, que é uma missão tão nobre, né, e deve ser exercida com esse norte. Eu costumo dizer... Charles, meu amigo, obrigada de coração pela oportunidade. Conversar com a advocacia, para mim, é sempre uma honra, né, um momento de muita motivação e de construção, poder prestar contas do serviço que a gente vem fazendo para a OAB, ratificar a confiança da advocacia para um momento que se aproxima e que, se Deus quiser, com muita construção. Queria dizer que eu tenho certeza que nós podemos fazer mais, já fizemos muito, mas vamos fazer mais e vamos fazer mais juntos e juntas. A OAB é nossa casa, eu quero a ajuda de todos para a gente fazer uma caminhada muito construtiva, né? Quero contar com todos, não nesse momento, mas durante todos os anos, em prol de uma valorização da nossa profissão, com defesa das prerrogativas, com independência da advocacia, com representatividade
do advogado do cais ao sertão, conhecendo os anseios da classe, de todas as nossas 29 subseccionais, dialogando, indo a cada ponto que o advogado e que a advogada está. Seremos essa ponte de realização e valorização da classe. Obrigada pela oportunidade, você é um querido amigo, né, sempre muito assertivo em suas palavras, e queria